Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou ser o host desse programa, vou ser o apresentador como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma convidada de uma especialidade muito diferente de todas as outras que nós trouxemos aqui. Mas antes da gente apresentar nossa convidada, aqueles recados de sempre para você. O primeiro recado é que estamos em Florianópolis. Estamos aqui novamente para mais uma temporada de episódios com profissionais muito qualificados. De tempos em tempos a gente sempre vem para cá gravar com profissionais de diversas áreas, assim como no Rio de Janeiro. E aí já vem para o segundo recado. Você que está aí do outro lado, quer indicar o próximo profissional, a próxima pessoa que vai gravar com a gente, sugestões de novos profissionais, entre em contato com a gente pelo podcast Bússola Profissional, Instagram, vou deixar aqui embaixo. E você pode sugerir o nosso próximo convidado. E o legal disso é que o nosso objetivo esse ano é gravar em diferentes estados. Então não se limite só a Rio de Janeiro e Florianópolis. A gente está querendo gravar com profissionais de Minas Gerais, com profissionais de São Paulo, do Nordeste, enfim. A gente quer gravar com profissionais do Brasil inteiro e para isso a gente conta com a tua ajuda. Então entre em contato pelo Instagram do podcast Bússola Profissional para ajudar a gente. E o último recado é você que é profissional da área da saúde, está querendo se posicionar nas redes sociais, está querendo começar a criar conteúdo da forma certa, da forma de conscientização, da forma que vai fazer com que você gere conexão com seus pacientes e isso automaticamente consiga te trazer uma autoridade no meio, consiga passar o teu conhecimento. Entre em contato com a gente pelo Instagram MKTD Pacheco, vou deixar aqui embaixo também para que você consiga começar da forma certa. Muita gente começa da forma errada e não entende por que não dá resultado. Dessa forma a gente vai conseguir te ajudar a iniciar da forma certa. E agora vamos para a nossa convidada. Hoje temos uma convidada que ela é especialista em cirurgia geral e especialista no aparelho digestivo. Hoje a gente vai falar com a doutora Karina Yumi. Tudo bem, Karina? Tudo Como bem? É que você tá? Tô bem, obrigada pelo convite. Pô, vambora, vamos conversar sobre essa área que é um pouco diferente de todas as outras que a gente já trouxe aqui. E eu queria começar querendo saber um pouco mais sobre a tua trajetória. A gente sempre, principalmente os profissionais da área da saúde, a gente quer sempre saber como é que o profissional chegou até esse momento de fazer medicina, escolher essa especialidade. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, eu acho que quem gosta de medicina acaba sempre tendo aquele sonho desde a infância de ser médico, algo nesse sentido, né? Foi o teu caso também? E foi meu caso que a minha mãe tinha asma, então eu sempre tive aquela ideia de eu gostaria de ajudar as pessoas que têm algum problema, né? Legal. Tô bem longe da pneumologia, mas assim, querendo ou não, as coisas mudam, né? Então, Sim. Durante o ensino fundamental, o ensino médio, eu fui gostando muito mais das áreas biológicas, toda a parte de biologia, Legal. do que realmente pensando em algo de saúde, né? Então, quando eu fiz o vestibular, primeiro eu prestei para biologia, acabei passando. Fiz um ano de biologia na Federal e apesar de gostar muito, continuava gostando muito da parte de animal, de coisa vegetal, enfim, de biologia, né? Sim. Mas aí parando a gente tinha uma matéria que chamava ciência e profissão. Então eles já davam meio que um heads up assim, você biólogo vai ser ou professor, ou pesquisador, ou trabalhar em laboratório, ou algo mais assim, de tipo National Geographic, né? Que todo mundo queria fazer, quero tirar foto, viajar pelo mundo. E daí eu percebi assim, nossa, não tem muito a ver comigo. Então eu falei, é legal o laboratório, é legal dar aula, gostaria de talvez ser professor um dia, mesmo agora, né, na área médica. Mas eu falei assim, nossa, como biólogo eu acho que não vai dar muito certo como profissional. O bom é que eles já te prepararam desde o início. Olha só, se você se formar em biologia, é isso que tem pela frente. Então, eu achei muito interessante isso no currículo. Legal. Até eu acho que outras áreas deveriam fazer, que é justamente essa questão da profissão naquele curso que você escolheu. Né? Então, eu, como na biologia, percebi rápido, né? Em um ano eu já percebi, opa, acho que eu não vou ser bióloga. Mas então você fez um ano de faculdade. Fiz um ano de faculdade de biologia. E aí fez essa transição. Federal. Isso, daí eu percebi que realmente não era aquilo, então voltou aquela ideia de, nossa, acho que a medicina, essa coisa de lidar com pessoas, né? Então eu voltei pro cursinho, expliquei pros meus pais, infelizmente tô saindo da faculdade, mas é por um tempo, né? Pretendo voltar como médica, medicina e tal. Então fiz cursinho, acabei passando também na Federal aqui de Santa Catarina, né? Pra medicina mesmo. Aí dentro da medicina é um outro problema, porque a medicina ela tem muitas áreas. Como você vê ali no podcast, já vê um monte de gente de outras áreas também. Você pode desde uma coisa que você só faz, laudo, radiologista, ou ver só microscópio, patologia, ou clínica, hospital. Você pode trabalhar em todas as áreas, basicamente, né? E eu amo muito medicina, então era um problema para mim escolher também uma área, né? Então a gente tem 6 anos de faculdade, onde a gente vai passar por um pouco de cada coisa, né? E quando eu terminei a faculdade, meio que você tem 2 opções. Ou você vai trabalhar para pegar um pouco mais de experiência como médico, ou você vai fazer residência médica, que é justamente a especialização. É obrigatório fazer residência? Não é. Todo mundo que se forma tem um diploma, você pode atuar como médico, né? Não clínica médica é uma especialidade, inclusive, né?
Mas a questão da residência eu sempre acho interessante porque é outro mundo. Que eu falo assim para até colegas, né, que estão pensando em fazer ou não. É um crescimento exponencial a residência médica, né? Então são 2, 3 anos ali de imersão numa especialidade e é muito diferente da faculdade. Então sempre que alguém me pergunta a opinião, devo fazer residência? Eu acho que deve. E eu explico, não tem pressa. Eu também trabalhei 2 anos antes de pensar em fazer residência, nem prestei prova porque justamente eu gostava de muita área da medicina e eu fazer prova no recém-formado eu não ia ter passado por nenhuma experiência minha, né? De saber, eu gosto de uma área mais do que da outra, eu gosto de atender criança, eu gosto de atender em posto de saúde, em hospital, né? Então eu acabei optando por trabalhar um período, fiz posto de saúde, trabalhei em UPA, dei plantão em hospital, para ter uma ideia mais ou menos do que eu preferia ou não, né? Entendi. Então, sempre gostei de trabalhar com pacientes, né? Então, eu sabia de certeza trabalhar que eu não com pessoas, ia... né? pessoas, Um então médico que não gosta de pessoas não tem como, né? Tem alguns, mas aí pra isso existem áreas Sim. pra eles também, né? Então, isso não tem problema nenhum. Aí acabou que quando eu fui prestar prova pra residência, como eu já era muito indecisa, você pode prestar quantos você quiser, só pagar, né? Então fui pagando muita inscrição. Pediatria, oftalmo, infectologia, clínica, medicina de família. Pneumologia também? A pneuma é uma sub-área da clínica médica, né? Então você tem que fazer clínica médica e depois pneumologia. Mas aí tava longe. Na faculdade eu já vi que asma não era muito meu negócio, não. Então, eu acabei prestando pra várias áreas que eu gostava, porque eu gostava de tudo. E daí o meu marido que falou assim, nossa, você já pensou em fazer cirurgia? Porque é uma coisa assim que exige destreza manual, que você tem, paciência, habilidade, né? Questão, sangue assim, frio também, né? Um pouco sangue frio e raciocínio meio rápido, assim, né? De coisa resolutiva. Aí eu pensei, nossa, realmente, nunca tinha pensado. Então, ao longo da faculdade, a gente tem estágios optativos. Cheguei a fazer optativos em liga de trauma, que a gente chama, né? Que é emergência cirúrgica. Mas não era uma coisa que eu pensava muito em fazer. Eu falei, vou prestar também, já que eu tô pagando inscrição pra todas as especialidades, né? Uma a mais, não tem problema. E daí eu acabei passando em cirurgia geral. Legal. E daí eu pensei assim, olha, acho que vale a pena eu tentar. Investir nessa carreira. Daí eu falei, se qualquer coisa, se for ruim, você desiste, né? Que nem biologia. Foi um ano ali, paciência, na hora aquilo da vida, você não precisa insistir numa coisa que E eu acho legal esse ponto, né? Que não é que foi perdido. Você não perdeu um ano em biologia. Você aprendeu muito nesse período em biologia e você aprendeu principalmente o que você não queria ser, né? Com o que você não queria trabalhar. E você foi a primeira médica da tua família? Sim. Então, legal. A gente olhando a tua trajetória, a gente pode observar que, por causa de uma doença da tua mãe, te despertou essa questão do cuidado e da área da medicina, que não necessariamente foi a área que você escolheu, que é a área da clínica médica, né? Da subespecialidade, que é a pneumologia. E aí, de repente, foi aquele bichinho que te mordeu pra ir pra medicina, depois você foi pra medicina, você encontrou uma outra área lá, que aí seguiu. Bem muito legal essa também, parte. Né? Acaba que você foi direcionada. E você falou sobre essa questão da biologia, o interessante é que eles mostraram realmente o que vai acontecer caso a pessoa continue nessa trajetória. E aí me vem, obviamente, uma reflexão que é uma tese nossa, uma teoria que a gente tem aqui no podcast Bússola Profissional, que o podcast Bússola Profissional, ele tem o intuito de ser a referência profissional para quem está assistindo. Então hoje você, nossa convidada, é a referência profissional de futuros cirurgiões gerais que estejam querendo saber como é que é essa área de atuação, como é que é o caminho que os espera. Então aqui no nosso programa a gente tenta trazer, como você bem disse, profissionais das mais diversas áreas. Mas, obviamente, você hoje está sendo a referência profissional de quem está assistindo. Mas eu queria saber quem é a referência profissional da doutora Karina? Quem foi que te inspirou para você seguir pela cirurgia geral? Vou dizer que é difícil, porque como eu te falei, foi uma coisa meio de repente, assim, né? Então, é uma coisa difícil de falar, mas assim, na cirurgia geral, quando a gente tá na faculdade, a gente tem muitos exemplos ruins, inclusive, né? Jura? Mas eu acho isso de uma certa maneira importante, porque às vezes você tem um exemplo de como você não quer ser. Isso é muito legal. E o que acontece? Querendo ou não, o mundo da medicina, a medicina já mudou bastante. Agora, você vê que a maioria do curso é mulher, na verdade, que entra mais em medicina hoje, em dia, do que era antigamente. Mas algumas áreas são muito predominantemente masculinas. Isso. Né? Como a cirurgia geral, por exemplo. Sim. Ortopedia, cirurgia, são áreas que é muito mais homem do que mulher, tanto na residência como profissionais formados. Mas é algo que está se desconstruindo ou ainda se mantém? Está se desconstruindo, mas é devagar, né? E o que acontece? A gente ainda tem, claro, quanto mais tempo a pessoa tem de experiência, mais ela vira uma referência também, né? Claro. Então, sim, cirurgiões antigos têm muito dessa visão, que a maioria eram homens, hoje já estão mais velhos, aquela coisa do cabelo branco, né? Então, para eles, eu digo, generalizando, né? Não é todo mundo, sim, obviamente. claro. Mas, assim, a gente ainda empaca em algumas situações que tem um certo, não diria preconceito, mas, assim, você tem um certo pé atrás.
Pé atrás Se a no gente sentido pode que a ver. mulher tem que trabalhar basicamente o dobro pra você provar que você pode estar ali, né? Entendi. Junto com outros cirurgiões, assim, Entendi. né? Mas tem diminuído bem, né? Isso a gente Entendi. observa já desde a residência, então eu espero realmente que todo mundo fazendo um bom trabalho, né? Mulheres principalmente. Então a gente tá em pé de igualdade, né? Então Sim, acho que com certeza. não tem mais tanto isso. Então por isso que eu falo, pra mim não existe uma figura assim única, tanto que você falou, ninguém da minha família era médico, ninguém me impôs essa, você vai ser médico também, né? Nunca teve isso. Mas, assim, uma figura específica também não, porque eu falo, como eu era muito indecisa e eu gostava de estudar medicina, eu falo, eu não tenho, assim, uma figura Então, ao longo da única. trajetória, você teve várias pessoas com que você foi pegando. Isso aqui eu gostei dessa pessoa, Aham, vou pegar pra mim. Isso aqui eu sim. gostei dessa pessoa, vou pegar pra mim. Isso Isso. aqui Esse aqui eu não, isso eu não tô devo fazer. aprendendo Aham, como esse profissional aqui eu não quero ser, que ele não atende exatamente. bem o paciente, que ele não é Aham, receptivo. Então você, acaba que um dos convidados aqui, eu acho que foi o doutor Adriano, mastologista, ele falou assim, eu não tenho uma única referência profissional, eu diria que o profissional Adriano é uma colcha de retalhos. Eu peguei o melhor das minhas referências profissionais e também olhei aquilo que eu não queria ser de outras pessoas. mas Então, eu acho que esse é o caminho, na verdade, né? Porque a gente tem profissional bom e ruim em qualquer área, sim. qualquer especialidade. E cabe a gente julgar justamente isso, né? Eu quero ser assim com o meu paciente. Se fosse com a minha mãe, eu queria que tratasse desse jeito. Então a gente sempre leva um pouco pro lado pessoal, mas também tem que avaliar como é que profissionalmente aquela pessoa é. E Às vezes o todo mundo cara é tem muito defeitos, né? capaz, sim, às Todo vezes mundo é tem uma defeitos. pessoa muito boa tecnicamente, Isso. mas que não tem a menor condição de fazer consultório. Então você fala assim, pô, esse cara, ele é bom pra operar, mas ele não é bom pra atender Ou o seja, o que paciente. você pega Então, dele? Que ele é uma boa pessoa pra operar. sim, Aí então eu quero a estar boa junto. pessoa de atender o paciente você pega da É outra outro, pessoa. exatamente. Entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E essa área da cirurgia geral, como você bem disse, você já contou pra gente como você chegou nela. Uhum. Mas sendo mais específica na questão do aparelho digestivo, teve alguma coisa que despertou em você eu quero trabalhar e operar nessa área, essa área do aparelho digestivo? Teve algo que despertou isso em você? Então, de novo, foi um pouco um caminho com muitas escolhas, assim, né? Assim como na medicina, na cirurgia geral, quando eu comecei a cirurgia geral, eu falei, nossa, eu não acredito que eu não tinha pensado em fazer isso e eu nunca mais quero fazer outra coisa, quero operar. Só que na cirurgia geral também tem muitas especialidades, como vocês viram aqui, tem cirurgia plástica, urologia, cirurgia pediátrica, Muita cirurgia coisa. torácica. Então, mesmo dentro da cirurgia ainda tinha muita opção e, obviamente, como eu adoro medicina, eu gostei de todas, né? Legal, legal. Então, na época da cirurgia geral, você vai terminando a residência e pensando, putz, qual que é a minha próxima subespecialidade, né? Legal. Que é a próxima residência. Aí eu fui pensando, nossa, eu gosto de torácica, eu gosto de operar tudo. Daí eu pensei muito em cirurgia pediátrica, porque o cirurgião pediátrico, ele opera crianças. Então, a criança, você opera tudo da criança, basicamente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, mas acaba sendo limitado, depende... As coisas que a gente pensa também, quando tá terminando uma residência, né? Aonde que eu vou morar? E onde é que eu vou trabalhar? Com que equipe que eu vou entrar, né? Como é que vai ser minha carreira, Como é que né? vai ser a carreira? Então, tudo isso tem um peso também. E, querendo ou não, a cirurgia pediátrica ainda é mais limitada, né? Em termos de localidade, emprego, trabalho, né? Até volume cirúrgico, digamos assim. Então, como eu gosto muito de cirurgia geral, a gente fala, cirurgia do aparelho digestivo acaba sendo um cirurgião geral, assim. Sim, Cirurgião sim, de sim. barriga, né? A gente opera tudo, na verdade, assim. Do aparelho digestivo, enfim. Então, acabou que, assim, eu tive a oportunidade de voltar para Florianópolis. Eu nasci aqui, vivi aqui, fiz faculdade aqui. Então, quando eu pensei em prestar cirurgia do aparelho digestivo aqui no hospital universitário, Sim. eu falei, olha, seria uma boa voltar para casa, fico perto dos meus pais, faço minha residência ali e dependendo, né, consigo um emprego, já tenho contato, já conheço pessoas ali, facilita. Então, assim, isso teve bastante peso na decisão de voltar para o aparelho digestivo, foi a questão do lugar onde eu pensava em trabalhar e voltar, né, que eu já Entendi. conhecia, já tenho bastante contato. Então, isso também é uma coisa que quando me perguntam, eu falo, tem que levar em consideração aonde você vai fazer residência, porque não adianta você fazer residência no exterior e falar, nossa, é muito bom ter feito lá. E daí você não conhece ninguém no Brasil, você vai trabalhar onde? Não, Exatamente. às vezes pouco importa o teu currículo, a verdade é essa, Quem né? você conhece. Quem você conhece. Famoso QI, né? Quem indica. Exatamente. Então, isso tem bastante diferença. Então, a questão do aparelho digestivo especificamente, são cirurgias que eu gosto muito de fazer. Legal. Então, foi mais ou menos por isso também. Mas eu não descartei outras possibilidades. Claro. Falei assim, nunca é tarde para fazer uma nova residência, mas não vou fazer mais uma. A gente teve exemplos aqui, por exemplo, como o Dr. Leonello, que é um cirurgião plástico aqui renomadíssimo, aqui em Florianópolis, que ele saiu da área de operar crianças, né, da operação pediátrica, para a área da cirurgia plástica aos 40 e poucos anos. Então, assim, ele não tá velho, ele não tá novo, ele tá jovem, ele ainda tem carreira e enquanto ele estiver podendo, ele pode trocar. Se ele quisesse trocar os 55 anos, tá tudo bem. Sim. Se ele se dedicar nisso e realmente se tornar um profissional da área, assim, um profissional referência da área como ele é hoje,
tá tudo bem. E aí eu queria saber, assim, por mais óbvio que pareça, o que faz um cirurgião especialista no aparelho digestivo ou até um cirurgião geral especialista? A gente fala o cirurgião geral ou aparelho digestivo, acaba que mistura bastante as cirurgias que a gente faz, né? Porque o geral parece muito geral, então... Então, por isso que eu falo, aparelho digestivo é o cirurgião geral, Uhum. basicamente, né? Mas a gente trata patologias cirúrgicas Sim. do aparelho digestivo. Mas, eu só faço cirurgia? Na verdade, não. Depois até a gente vai conversar sobre isso, né? Questão de consultório. Não tenho... Às vezes a pessoa não sabe que ela tem um problema cirúrgico. Então, não tem como eu falar, eu só quero atender um paciente que precisa de cirurgia. A gente não tem como adivinhar. O primeiro momento para que você consiga identificar que a pessoa precisa de uma cirurgia é ela ir no consultório por algum motivo. Porque senão tô você só receberia, de certa forma, indicações. Ó, tô precisando de alguém aqui para você operar. Você opera, doutora Karina? Não é o caso, né? Acontece encaminhamento, logicamente, né? Mas a gente faz bastante consultório que a gente chama de gastroclínica, basicamente, né? Então, uma pessoa que tem dor abdominal, uma pessoa que tem refluxo, alguém que tem algo assim. Então, a gente acaba realmente tratando patologias do trato digestivo que são clínicas, não são cirúrgicas. Sim. Então, a gente ajuda a tratar gastrite, ajuda a descobrir outras coisas, doença do intestino irritável. Mas também, quando volta e meia, num desses pacientes tinha uma dor abdominal, opa, não era gastrite, era uma pedra na vesícula, era um caso de algum problema no pâncreas, no fígado. Então, basicamente, o cirurgião do aparelho digestivo, além da parte da cirurgia geral, que envolve toda a questão, assim, de hérnia, apendicite, traumas, urgências, né, como sobreaviso, plantão cirúrgico em hospital, a gente também faz cirurgias programadas. A pessoa sabe que tem uma hérnia, precisa operar. Ela vai lá, marca consulta, organiza, né? Então é basicamente todo trato digestivo. A gente fala assim, esôfago, estômago, pâncreas, fígado. E são cirurgias que resolvem dores, assim, excruciantes, né? Eu já tive apendicite. Eu sei que a dor... A gente vai falar mais sobre o apendicite ao decorrer do programa, mas era uma dor, assim, de não conseguir andar. Então, você trabalha com cirurgias que elas são muito delicadas e resolvem dores muito... Sim, muito resolutivo, né? É muito resolutivo. Você sai realmente da cirurgia pra você acabar com aquela dor e, às vezes, é uma cirurgia de emergência, assim, ó. Não, você vai ter que operar em menos de 24 horas. Vai ter que internar, então tem toda essa questão. Mas sobre a questão do consultório, pra gente entrar, como você falou, obviamente... Os pacientes não saem caindo do céu, né? Primeiro eles vêm numa consulta. Sim, tem que vir. E aí depois você vai identificar, vai pedir uma série de exames, etc. E aí, inicialmente, por que os pacientes mais te procuram no teu consultório hoje? Assim, por que eu vou procurar a doutora Karina hoje? Hoje eu diria que, assim, os pacientes mais procuram, porque como eu trabalho mais em clínicas voltadas realmente para a parte digestiva, né, já são pacientes que vêm com uma ideia de que tem algum problema no trato digestivo, é o mais comum. A pessoa chega e fala, tô com dor depois de comer, tô com dor na barriga, uma dor em cólica. Então, realmente, o mais comum disparado, eu diria que é dor em queimação, que a gente chama que sempre a gente pensa já em gastrite, né, a pessoa já tem uma ideia. E a questão de dor abdominal. Então, eu diria que basicamente assim, gastrite, dor abdominal é o mais comum, que a pessoa tem que investigar por que está acontecendo isso. Né? E se a gente for falar, realmente não é normal você ter dor, não é normal você ficar tendo queimação. Então, a gente sempre orienta. Antes de sair, tem gente que já chega, né? Tô tomando remédio há 3 meses, não sei o que e tal. A gente fala, não é bem assim. Né? A ideia justamente é você ir num médico especialista para avaliar. Tem mais exames para pedir, tem alguma investigação a fazer. Então, a grande maioria chega com queixas bem assim vagas, que é basicamente dor abdominal, queimação. E daí a gente vai destrinchando melhor, caracterizando o que é essa dor, quando que ela vem, como é que tá a alimentação, como é que estão os hábitos, né? Então, a gente fala assim, a consulta dificilmente vai ser só, tá com dor abdominal, então vamos ver o que é essa dor e acabou. Porque a pessoa é um ser humano completo, né? Então, essa dor pode ter uma origem que não tenha nada a ver com o que a gente tá pensando. Às vezes, ela tá com problema emocional, tá descompensada da parte de saúde mental e tá somatizando, a gente diz, né? Tá criando um sintoma que, na verdade, parece do aparelho digestivo e o problema tá mais além. Então, se eu não fizer essa pergunta, se eu não atender essa pessoa e alguém me falar, tem uma pessoa com dor abdominal. Eu falo, deve ser gastrite. Então, eu também posso chutar isso erroneamente sem passar por Você precisa de toda uma análise, né? Para poder conseguir identificar da forma... E às vezes a dor é psicológica, como você mesmo disse, né? Já vem de outras intercorrências. Às vezes dor psicológica, eu digo assim, ela existe. Sim, né? Tem gente que fala que a dor psicológica parece que a gente tá menosprezando a dor do paciente, né? É um sintoma real, a gente fala, né? Mas é que realmente, assim, tem um sintoma, né? Uma coisa pode ter várias origens, e às vezes a gente não tem que corrigir uma coisa só. Né? Então isso é mais difícil da pessoa... Até o paciente entender isso é um pouco difícil, que ele acha que só um remédio vai resolver aquilo. A gente fala, não é só um remédio, né? E chegam muitos pacientes pra vocês, assim, que sentiu uma única dor. Senti essa dor uma vez, super preocupado porque a tia teve pedra no rim, porque a prima teve apendicite, aí a pessoa tem a dor no mesmo lugar que a pessoa, o parente teve, e chega pra você desesperado no consultório e você fala, calma, não foi nada. Sim, chega. É só uma gastrite, é só algo, né, algo menos grave.
Acontece, tá? Já tive paciente recente também assim, principalmente aqueles que têm história familiar de doenças. História familiar, História familiar pesa muito. E pra gente também pesa muito como médico, porque tem que ficar de olho. Se realmente todo mundo na família teve pedra na vesícula, a chance dela ter pedra na vesícula é maior, né? Tem um componente genético. Então, sim, a gente tem que saber mais ou menos que doenças que têm um componente genético que é muito forte, né? Mas às vezes a pessoa vem pra uma coisa nada a ver realmente, falar, porque meu tio teve apendicite, meu vizinho teve gastrite, não sei, a pessoa já começa a puxar para conhecidos, né? Não é nem mais parente, assim, não tem nem mais um componente genético envolvido. Mas é comum e a gente costuma falar, assim, pode ser que não seja nada a ver, mas é importante que a pessoa esteja alerta justamente a um sintoma diferente, porque se chamou a atenção dele, por mais que ele esteja viajando totalmente que o vizinho teve apendicite e ele começou com uma dor, a apendicite não passa pro vizinho, né? Exatamente. Mas ele ficou, poxa, ele teve uma dor e ele percebeu e o vizinho dele teve um caso. Então, assim, pelo menos pela questão de tirar dúvida, eu não acho nada de errado essa pessoa procurar Sim, atendimento. claro que não, claro né? que não. Inclusive, eu prefiro que ele vá no consultório e marque uma consulta E não do que seja chegar nada, do que não seja nada, do que chegar no pronto-socorro, uma pessoa que tá super bem com essa noia. Porque realmente, assim, fluxo de pronto-socorro e de consultório é totalmente diferente. Então, é uma coisa que também a gente sempre orienta os pacientes, né? Pronto-socorro é um lugar, assim, que é uma dor aguda, é uma coisa que não melhora, é uma coisa mais grave, porque querendo ou não, assim, o atendimento no pronto-socorro não vai te ficar perguntando como é que tá a tua alimentação, você Não faz é uma atividade consulta, física, não tem é uma diferença, consulta. né? Então tem vezes que a pessoa vai no pronto-socorro e se sente ofendida porque foi atendida, foi muito rápido, ele só perguntou daquela dor que eu tava sentindo. Mas é que a prioridade do pronto-socorro é justamente esse fluxo de você descartar uma coisa mais grave e resolver que aquilo não, isso aí é uma coisa tranquila que você pode procurar um consultório. A Então, consulta é o momento do check-up a completo, consulta é o momento. né? Isso. É o momento de você descobrir tudo que o paciente, às vezes os hábitos alimentares dele, aquilo que tá acontecendo, e Sim. no pronto-socorro é um pouco diferente. Mas é legal também a gente falar sobre isso, esse assunto que você tocou, que é esse lado dos pacientes, eles terem essa preocupação. É melhor você pecar pelo excesso da preocupação com você mesmo do que você pecar pela falta. Porque provavelmente Sim. também já chegaram muitos pacientes pra você que sentiram essa dor 1, 2, Uhum. 3, 4. Ah, não, tá tudo bem. Tô só com. Comi demais. Passou, achei que ia passar. Achei que ia passar. Passou um ano. E aí a mas dor pessoa não passou. chega e tá completamente, né? Aí às vezes vai ficar 5 dias internado. E aí, já pegando esse gancho, né? Porque eu, quando tive 15 anos, eu tive apendicite. E eu lembro de ser uma dor, como eu disse, excruciante, uma dor, assim, absurda. E eu lembro de ter que operar, chegar no médico, eu não conseguia andar, e eu cheguei no médico, o cirurgião falou assim, olha, você vai ter que operar quando? O mais rápido possível. Quando é que você pode operar? E a gente começou, obviamente, a organizar a cirurgia, e eu fui operado e resolvi meu problema rápido. Fiquei um pouco mais do que o normal no hospital, mas eu ouvi histórias depois que eu tive de pessoas que o apêndice, posso estar falando alguma besteira, por favor me corrija, mas que o apêndice ele chegou a estourar dentro e aí começou a jogar um monte de dejeto, um monte de pra dentro do organismo, e a pessoa teve uma complicação seríssima, teve que ficar operada, internada 2 semanas, teve cirurgia mais de 3, 4 horas, enfim. Você tem esses lados diferentes da apêndice. Então, contando essa história pra você, eu queria saber o que é apêndice e por que a gente tem que operar isso de maneira geral? Por que eu senti aquela dor tão forte quando eu tinha 15 anos? O apêndice secal, como a gente chama, né? Ele é uma estrutura assim, como se fosse uma tripinha, ali no início do intestino grosso. Então, eles falam, o apêndice não serve pra nada, né? Hoje em dia a gente sabe que ele tem relação com a questão de sistema linfático, de proteção às bactérias do intestino, mas realmente, ele basicamente serve pra inflamar, de alguma maneira, né? Ele pode inflamar por motivos dele, assim, produz muito muco, entupiu, ou uma pedrinha a gente chama, não, fecalito, como se fosse um cocôzinho mais duro, entope, porque ele é uma tripinha fina, e daí ele fica estufando e acaba inflamando, né? Então, esse é um caso de apendicite aguda. A apendicite é bem mais comum em pacientes jovens, principalmente meninos, né, rapazes, assim, a faixa etária ali dos 10 aos 30 anos, mas ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Se a pessoa tem apêndice, ela pode ter apendicite. Daí isso que você comentou de alguns ficam internados, opera e vai embora no dia seguinte, tem gente que opera um caso grave e fica lá internado 5, 7 dias, né? Aí são as questões depende de quem teve apendicite e qual era o grau, digamos assim, dessa apendicite, né? O principal sintoma da apendicite realmente é dor, né? Mas a gente fala, ele vem junto com várias coisas. Então, a pessoa que às vezes começa com uma dor meio difusa, não sabe exatamente, parece que uma dor no umbigo, depois ela começa a ficar mais pro ladinho direito, né? O apêndice fica do lado direito do abdômen. Junto pode vir tanto diarreia quanto constipação, pode estufar, pode dar náusea e vômito, pode perder o apetite. Então, é bem individual, cada um pode ter um sintoma, mas no geral, o paciente fica assim, com muita dor, às vezes não consegue ficar bem quietinho, porque não tolera muito ficar se mexendo, não consegue caminhar, né, para tentar aliviar a dor.
E acaba que o tratamento padrão ouro é a cirurgia para realmente remover o apêndice, né? E Tem aí- essas nuances de algumas complicações ou não, que a gente vai ter umas condutas diferentes ou não, dependendo da severidade da sua apendicite. Então, o diagnóstico, basicamente, é a gente olhar o paciente, examinar, tem exames de sangue que ajudam a dizer, tá mais pendendo para uma inflamação, realmente é uma apendicite. E a tomografia computadorizada é o exame que a gente fala que tem a maior sensibilidade para diagnosticar uma apendicite. Qual que é a vantagem da tomografia em relação ao ultrassom? Todo mundo fala, mas o ultrassom vê o apêndice? O ultrassom, ele às vezes num paciente que é mais obeso, é mais difícil de achar o apêndice, porque isso é uma tripinha, né? E Sim. tá no meio de, você tem um monte de alça de intestino. Às vezes não é fácil de identificar o apêndice. E a tomografia, querendo ou não, ela meio que dá uma foto 3D, assim, dos teus órgãos ali, inclusive o apêndice. Então, 99% dos casos ele vai conseguir, o radiologista consegue avaliar e olhar, não, ali é um apêndice inflamado. E junto com isso, a gente consegue ver ao redor. Tá perfurado, tem pus, tem fezes, tem líquido na cavidade que pode ser pus, pode ser algo que vazou, Mais fezes grave, ali, né? algo mais grave, né? Então, pra te dar um exemplo, né? A gente atendi, sei lá, semana passada, apendicite, a mais comum realmente é rapaz jovem, né? Magrinho e tal, então 15 anos. O apêndice, assim, só tá vermelhinho. Então, se opera, eu tiro esse apêndice e no dia seguinte o paciente vai pra casa, bem, tá resolvido. A gente manda pra biópsia pra ver se realmente era só um apendicite. Casos que a gente fica meio em dúvida, assim, um paciente de 80 anos, é a faixa etária mais comum de apendicite? Não é. Aí você olha assim a tomografia, nossa, tá com um monte de líquido ali, parece que perfurou e tá esquisito. Daí você fala, bom, então tem que operar também, mas é um paciente já sabe assim, vou pedir UTI no pós-operatório, talvez não seja tão simples. E às vezes acontece. Outro paciente que eu peguei, diabético, também tem uma tendência a sentir menos dor, então ele passa um pouco mais despercebido, às vezes o início no apendicite. Paciente obeso também. O obeso, ele demora um pouco mais a perceber, porque acaba que o teu próprio corpo, assim, a gordura intraabdominal, ela meio que protege aquela inflamação, ele vai bloqueando, que a gente chama, né? Então, às vezes tá ali o negócio fazendo pus, inflamando, mas tem um monte de tecido de gordura ali que tá protegendo. Aí, quando ele procura atendimento, já tava ali há 2, 3 dias, né? Então, a gente acaba tendo internações, às vezes, mais prolongadas por conta da contaminação da cavidade mesmo. Porque o apêndice, ele tem bactérias dentro dele, é bactéria do intestino. Então, bactéria de cocô, né? Então, a gente fala assim, às vezes o paciente fica internado por mais tempo para fazer antibiótico, porque ele pode descompensar. A gente fala descompensar um paciente. Às vezes ele tem diabetes, tem pressão alta e tava tudo bem, tomando remédio. Só que daí essa é uma condição que tá fora do normal. Ele teve uma infecção, o corpo dele sente isso, então ele pode ficar todo bagunçado. Pode ter função do rim fica prejudicada, a função do fígado prejudicada, ele pode ter dificuldade respiratória. Então, às vezes, um paciente que estava muito bem em casa, apesar dos seus problemas de saúde, tem uma coisa simples, que é uma apendicite, e fica muito grave. Pode ir para UTI, pode ficar um tempão internado, às vezes resolveu até o problema da apendicite, e ele fica internado no hospital até compensar o corpo dele pelos problemas que ele já tinha. Né? Então, esse que é o problema, principalmente de pacientes mais velhos, quando acontece qualquer coisa de urgência, né? Ele tem uma tendência a ficar pior do que um paciente jovem. E tem essa questão, por exemplo, também de assim que você tem essa dor, assim que de uma maneira geral você consegue identificar que você tá com um problema desse, você procurar um médico especialista o mais rápido possível, né? Porque quanto mais tempo, por exemplo, você tem um apêndice inflamado, maior a chance dele estourar de uma maneira geral e você ter maiores complicações, correto? A gente não determina se foi porque culpa do tempo, né, que estourou ou não o apêndice, mas realmente assim, hoje a gente sabe que a apendicite, na verdade, assim, tem gente que tem mais tendência a ter apendicite leve, digamos assim, e tem gente que já tem apendicite grave mesmo com um dia de evolução. Né? Então, nem sempre é questão do tempo, mas o que acontece? Quanto antes você resolver, melhor, porque diminui a chance de complicações. Não é que seja uma evolução, assim, o apendicite ele vai piorando e todos vão estourar se deixar. Na verdade, não. Tem apendicite que às vezes vai passar sozinho, inclusive, acontece isso. A gente já tem relatos de apendicite leve, a pessoa tem uma dor, tudo, e meio que assim, não procurei atendimento, resolveu, meio que assim, desinflamou. Principalmente quando não tem... Quando não tem essa questão daquele cocôzinho entupindo ali, às vezes foi uma inflamação assim, temporária, ele realmente pode até passar sozinho. Mas a gente fala assim, quando chega no hospital, diagnostica, o padrão ouro é tirar o apêndice. Por quê? Essa pessoa que às vezes não procurou atendimento e tal, fez uma apendicite que a gente diz leve e meio que resolveu sozinho, a chance dele ter um novo episódio uma hora, provavelmente, muito deve alta. acontecer. É muito alta. Então, assim, tem estudos que mostram, né? Vai passar 6 meses, num período de 5 anos, mais de 80% vão ter que operar. Então, é uma coisa assim, a apendicite a gente acaba realmente indicando a cirurgia, a pessoa não quer operar de jeito nenhum. É muito difícil a pessoa recusar, porque a gente explica, né? Exatamente. Tem chance de complicar, querendo ou não, assim, não que ele é obrigatório, ele vai perfurar de certeza. A gente não é evidente também. Obviamente. Pode ser que não complique, mas a chance de você sair bem de uma cirurgia que é tranquila, tá tudo bem, né? É mais fácil você operar logo, na minha opinião. Assim. E todo mundo vai ter
apendicite? Ou é Não, algo... é algo Tem gente que tem vai gente passar que 80, 90 Aham. anos e jamais vai Sim. passar... Tem gente que vai guardar o apêndice até o caixão, não E tem em problema. contrapartida, você vai ter outras pessoas que com 15 anos Aham. Não, tem apêndice já tá em bebê, né? Tem apêndice de bebê, Jura? tem criança pequenininha, que já opera que apêndice? já opera, sim. Caramba. Porque se diagnostica apendicite, mesmo um bebezinho, tem 2 anos, vai tirar o apêndice. Tem criancinhas também. E eu lembro da época, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comida de farofa. Eu gosto muito de farofa, de comidas com farinha. E a minha avó ficava... A avó sempre tem aquele diagnóstico especial dela, né? Minha avó falava assim... Você tá com isso porque você come muita farinha. A farinha entope o apêndice. O que de maneira geral... Não sei se é isso, obviamente. Não sei se a minha avó tem razão. Mas o que de maneira geral pode contribuir? Tem algum alimento que possa contribuir para que você possa ter apendicite? Não, alimentos não. Que a gente fala assim, a questão da apendicite, na verdade, é um pouco de azar, né? Você vai ter uma inflamação, um cocôzinho parar ali. Mas, assim, é lenda dizer que da mesma maneira que quem tem diverticulite, que é uma outra situação, né? Não pode comer semente. Tudo isso é lenda. Ali o que passa no teu intestino é bolo fecal. Então, claro, quem tem um hábito intestinal ruim, a pessoa é constipada, fica 7 dias sem evacuar, com certeza esse intestino é menos saudável do que alguém que faz cocô Sim. todos os dias. Então, não é que vai predispor a apendicite ou não, mas a gente fala assim, o ideal é que o hábito intestinal seja saudável para até você não confundir as coisas. Tô com dor na barriga, será que eu tô constipado há 7 dias ou será que é apendicite? Então, a questão assim, não é que você ser constipado ou você comer uma dieta diferente vai te dar mais chance de ter apendicite. Isso é relacionado à dieta, não. Lendas urbanas e lendas das avós. E essa questão assim de, não pode comer a semente e tal, não tem problema, não tem essa questão. lenda, né? Uhum. E de certa forma, a gente só consegue identificar a apendicite por meio de um raio-x, certo? Não, raio-x ajuda pouco, assim, digamos, né? A gente fala ultrassom, ele ajuda a ver uma apendicite, mas como eu te falei, o método mais sensível de imagem é a tomografia. Entendi. Não é obrigatório, tá? Às vezes o exame clínico a gente tem scores, inclusive quem é plantonista de emergência e tal, a gente vai falando assim, a idade tal, a dor tal, tais sinais. Aí a pessoa então já você vai pensa, pontuando, você vai pontuando. Existem scores clínicos para você determinar uma alta chance de ser apendicite ou não. Sim. Como, por exemplo, assim, mulher precisa desconfiar de outras coisas, porque a mulher tem ovário ali perto, então às vezes é uma coisa do ovário, pode não ser apendicite. Então, tudo isso entra nesses critérios para você ter um índice de suspeição de apendicite ou não, para definir. Não, acho que esse caso aqui pode ser, bem provável que seja, então melhor fazer o exame de imagem para confirmar. Tá? E outra coisa que hoje em dia, assim, é muito difícil você indicar uma cirurgia sem uma prova concreta, no sentido pro paciente que tem um laudo ali escrito que tem apendicite. Não que que aconteça, assim, né? Mas eu falo, hoje em dia, realmente, a parte até judicial da medicina, a gente fala assim, a gente acaba se defendendo um pouco, falando, não, realmente tá aqui o laudo, vai abrir o paciente, não tem ali a apendicite, né? Então a gente explica. Tem casos que também tem alguns casos também que aconteceu comigo, né? Eu vejo uma paciente mulher, jovem, com dor, e eles falam, olha, acho que é apendicite. Daí faz uma tomografia que não falou que era apendicite, mas fala que tem um pouco de líquido inflamado ali, daí a gente explica, olha, não é apendicite, mas ela tá com muita dor, não melhora, tem exame alterado, e fica naquela situação. Teoricamente, pode não ser o problema apêndice, mas vai indicar uma cirurgia para diagnosticar o que é aquilo, ou tirar aquele líquido para ver se é uma inflamação, se é sangue, o que é, né? Principalmente mulher, a gente fica nessa dúvida. Então, eu já tive 2 casos que não era nada a ver com apêndice, eram problemas ginecológicos, que tava com inflamação ali na pelve, assim. Caramba. Só que, querendo ou não, a cirurgia alivia porque era pus que tava ali. Então, era uma coisa inflamatória, daí a gente limpa. E daí explica, por que acontece isso que fica na dúvida, né? Às vezes o laudo fala, o apêndice tá espessado, pode ser apendicite, só que ele tá no meio do pus. Então, daí você fala, acaba que foi uma apendicite reacional a outra coisa, só que a gente fala, daí sai o apêndice junto. Então a gente fala, operei ali, fiz a marquinha, fiz a cirurgia ali pra pensar que não era o apêndice, mas o apêndice tava meio vermelhinho. Apareceu, já tirei logo pra resolver. Aí a ideia é tirar, justamente, porque quem garante que ele não vai piorar depois? Também não, se e aí depois ali, você termina essa cirurgia, aí depois você marca uma outra cirurgia pra abrir de pra novo abrir de e poder, fazer o apêndice. não faz nenhum então, sentido exatamente. Isso. Só que isso a gente deixa muito bem explicado, né? A gente fala pro paciente, olha, a tua tomografia tá na dúvida se realmente é apendicite ou se veio de outro lugar essa infecção e tal. E a gente explica. Se o paciente fala, não, eu quero fazer antibiótico e quero testar porque eu acho que não, se der pra deixar o apêndice, quero deixar. Não tem problema nenhum quando a gente concorda nessa situação, né? Se o paciente tá lá com algo muito grave, eu falo, olha, se você não operar, vai ficar muito ruim, daí a gente tenta convencer, né? Mas assim, a princípio a gente tenta que o paciente tenha uma certa autonomia também, né, na decisão, até porque o corpo é dele, né? Claro. Não é uma coisa que ele vai definir sozinho, uma questão de vida ou morte, mas assim, na medida do possível, a gente sempre orienta, explica os benefícios, os riscos, né, de todo procedimento cirúrgico. O paciente tem que estar ciente.
Pode ser que ele vai lá operar, achar que vai fazer uma coisa e de repente sai com uma bolsa de colostomia. Caramba. Né? Se eu não expliquei nada antes, então foi uma coisa que é bem assustadora, né? Sim, com certeza. Então tem esse lado também. Depois dessa aula de apendicite, né, que eu descobri o porquê que eu tive essas complicações quando eu tive meus 15 anos, como você disse, que é bem comum, isso eu não sabia. Muito legal esse ponto. Vamos falar agora sobre hérnia, que é outra especialidade que você opera com muita frequência, né? E aí queria saber, a gente vai ter um caso concreto, especial para você falar, mas primeiro eu quero saber o conceito, o que é uma hérnia, objetivamente? Uma hérnia, a gente fala assim, que é quando algum conteúdo ele ultrapassa um lugar que ele não deveria estar. Então, por exemplo, quando a gente pensa em hérnia, a hérnia pode estar em vários locais. A gente, mais comum, né, pensar hérnia na virilha, hérnia no umbigo, tem umas hérnias que são, a gente chama epigástrica, que é tipo entre o umbigo e a parte de cima, assim, mais ou menos na altura do estômago, né? Então, o que acontece? É uma falha na parede abdominal que permite com que um conteúdo que estava dentro da barriga comece a sair, assim, uma protrusão. Então, pode ser que seja só uma gordurinha, que é o tecido de gordura que tem dentro da barriga, tá fazendo uma pressão e atravessando ali, fica uma bolotinha. Mas tem risco também de outras coisas, como, por exemplo, órgãos, né? Então, o intestino que a gente tem, intestino fino, é que nem tripa de bicho, não sei se você já viu, que é bem lisinho, molinho e imóvel, né? A gente tem metros então, e metros de intestino fino. pode prejudicar outros órgãos ali. Pode prejudicar outros órgãos. Então, às vezes você tem uma falha na parede, que é um buraco ali de 2 centímetros, e teu intestino consegue dar uma entradinha ali. E se ele tranca, aí é o que a gente chama de uma hérnia encarcerada, estrangulada. Caramba. Então, tem bastante risco de você trancada, ela fica muito apertada e não começa a fornecer sangue suficiente para aquele pedacinho. Então, tem risco de estourar, realmente, como a gente fala, né? Que daí fica necrosado, aquela parte basicamente morre e pode complicações ali. Então, a gente fala os locais comuns de hérnia, né? É a hérnia inguinal, que é na virilha, essa que a gente fala, né? Que daí a pessoa já, geralmente, fazendo esforço físico, né? Ah, tossi, eu faço muita força, trabalha com peso, daí a pessoa nota, e cada vez piora. Então, o que acontece? Essa falha na parede abdominal, ali, principalmente nessas hérnias umbilicais, inguinais, ela não se cura sozinha. Entendi. Então, a pessoa fala, se não incomoda, é obrigatório operar? Não, mas não será corrigido com remédio e nem sozinho. O remédio você usa se tiver dor, né? E algumas pessoas, às vezes, tentam usar, tipo, cinta, alguma coisa pra impedir que a hérnia fique incomodando ou aparecendo, né? Então, nesse caso de hérnia, a gente fala... a correção é cirúrgica, mas nem todas têm indicação. Por isso que não adianta falar, meu vizinho teve uma hérnia e operou, então eu tenho que operar. Cada caso é um caso. A vizinha fofoqueira sempre, né? vai colocar sempre aquele vai ter medo, alguém, né? A gente fala, não tem um caso igual ao outro, Sim. né? Então a sua idade é diferente, seus hábitos são diferentes, seu trabalho é diferente. É diferente alguém que trabalha no computador de um cara que trabalha carregando 50 quilos todo dia. Então, assim, essa pessoa vai ter muito mais propensão a fazer uma hérnia do que quem trabalha ali. Entendi. Claro que tem o componente da pessoa também. O que é parte da parede abdominal? É colágeno, é coisa genética, é fator de risco. Então, quem é tabagista, quem fuma cigarro, quem tem hábitos ruins também, ou, por exemplo, a pessoa constipada que fica fazendo muita força, também acaba forçando mais, fazendo mais hérnia, muita força para fazer xixi. Então, tudo que a gente aumenta a pressão abdominal, você acaba empurrando um pouquinho mais esse conteúdo por onde tem a falha na parede. Impressionante que antes de eu começar esse podcast, né, eu achei que o tabagismo ele só fazia mal para os pulmões. Mas a cada profissional que eu trago aqui, eu descubro que ele impacta de uma maneira diferente em outras áreas do corpo. E aí é legal da gente falar também, né, essa questão da hérnia, ela pode ser algo que possa incomodar apenas de uma forma estética, ou seja, tem lá um lado estético, mas que de certa forma não vai fazer mal para aquele paciente. Mas em contrapartida pode ser algo perigosíssimo. Quando é que eu vou identificar esses dois casos? Qual é o caso que eu preciso operar para resolver o problema urgentemente? E qual é o caso que, deixa ali porque é só uma questão estética, eu sou uma pessoa mais desapegada. O ideal seria justamente procurar o médico para avaliar isso, porque a gente consegue estimar o tamanho dessa falha por ultrassom. Na ultrassonografista ele passa ali e consegue falar, o buraquinho tem 2 centímetros, só que daí vazou uma gordurinha ali que tem 5 centímetros, às vezes acontece, e dessa gordurinha não volta. Esse é um problema estético, então a gente fala pro paciente, olha, tem uma gordurinha presa ali que tá embolotado, mas assim, não vai entrar alça de intestino, não vai complicar. De vez em quando vai doer e vai ficar aquele abaulamento. Você tem vontade de tirar, de operar, não tem problema nenhum, mas seu risco é muito baixo. Só que como é que eu vou diferenciar de um paciente que eu vejo uma bolotinha, às vezes já é uma alça de intestino ali? Então, sempre tem que passar em consulta, que você tá na dúvida, assim, é uma hérnia, meu umbigo saltou, tô com uma bolota ali, porque, como eu te falei, nenhum caso é igual ao outro, então, assim, a gente tem que avaliar, tem que fazer exames pra acompanhar, e a grande maioria dos casos que a gente fala, que é bem comum, hérnia umbilical, né, tem muita gente que fala, meu umbigo ele é saltadinho, mas não me incomoda em nada, faço academia e tal, a gente explica, enquanto tiver assim, não tem problema, a pessoa que não sente dor, dificilmente opera hérnia umbilical, porque ela não tem problema, né, só se ela reclamar realmente da parte estética, né.
Só que, por exemplo, começa a incomodar. Toda vez que faz treino de abdominal, vai na academia, começa a dar dor bem ali no umbigo. Porque às vezes essa gordurinha que tranca ali, ela também tem vasos sanguíneos. Daí começa a apertar e começa a ter dor. Porque daí começa a sofrer um pouquinho ali aquela gordura. Essa gordura vai ter algum problema maior? Não. Só que a dor é algo que incomoda e às vezes te limita. Então a pessoa vai parar de fazer academia porque tá tendo dor ali na hérnia. Então, nesse caso, a gente fala, é melhor resolver a hérnia e daí você volta à tua atividade normal. E aí é legal, eu acho fascinante o corpo humano, né? Porque o corpo humano, ele te avisa, olha só, tá doendo, essa dor aí que eu tô mandando pra você é pra te alertar, pra você olhar isso aqui, né? Sim. E acaba que você sentindo essa dor, você começa a buscar ajuda profissional. Então, como você disse, o melhor caso é sempre buscar o profissional especialista na área para conseguir identificar se é meramente estético ou se é realmente algo que pode trazer problema no longo prazo. Sim. E até porque uma bolota, que eles falam, tem uma bola na virilha. Vai que não é uma hérnia, alguma outra doença que tuas ínguas estão inchadas. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas é que não dói, então não liguei que tinha uma bola enorme ali. A gente fala, toda bola enorme gigantesca. Surge, sempre que surge uma bola, alguma coisa, um caroço onde não deveria, assim, merece que alguém dê uma olhada, sabe? Pelo menos se observar, né? E aí, trazendo um caso, eu sempre gosto de trazer casos concretos, porque isso, de certa forma, acaba fazendo com que as pessoas que estão do outro lado da tela, elas consigam ver que famosos, que casos conhecidos, acontecem o tempo inteiro, que não é algo incomum. E aí, trazendo o caso da Viviane Araújo, que ficou muito famoso agora recentemente, eu vi que você fez um conteúdo disso no teu Instagram, sobre ela teve essa hérnia umbilical, né? Já foi operada, inclusive. Foi operada. Me conta mais como é que foi esse caso, como é que ela identificou, se ela falou um pouco sobre isso. Eu vi, na verdade, sim, a gente acaba vendo também o que os tabloides falam, Exatamente, né? Primeiro que o pessoal massacra a mulher que apareceu, assim, a pessoa magra, bonita, tudo, mas assim, tem um abaulamento ali, a internet acabou com ela, né? Então ficou muito visível que tinha um abaulamento ali em cima do umbigo dela, que a gente chama que é uma hérnia, né? Com certeza é uma hérnia. Ela comentou que já tinha operado, acho que mais de uma vez, e acabou recidivando, que é o que a gente chama. Por quê? Isso acontece? Acontece. Toda cirurgia, ela tem risco, tanto de ter complicações, quanto de ter uma recidiva, principalmente no caso de hérnia, né? Porque quando a gente corrige uma hérnia, a gente meio que dá pontos nessa falha da parede abdominal, e às vezes coloca uma tela sintética de reforço pro teu corpo ir cicatrizando e reforçando para que não abra aqueles pontos não aconteça de novo, não aconteça de novo. Mas isso depende da cicatrização de cada um e até da questão de repouso, né? Então a gente fala assim, às vezes o paciente que não segue orientação pós-operatória, né? A gente orienta que fique sem fazer força por um mês, não é porque eu pensei, quantos dias eu quero deixar ele em casa? Não é isso, né? A cicatrização do corpo, ela leva um tempo, então a gente fala, a gente dá ponto, a gente coloca material sintético, ele não tá englobado imediatamente no teu organismo ali. E a gente tá falando do aparelho, não o aparelho digestivo, né? Mas assim, na área do abdômen é tudo muito sensível ali. E a gente usa o abdômen pra tudo. Então, assim, você vai levantar, você faz força abdominal. Você vai erguer um peso, é força abdominal. Então, a gente explica, né? Não é só questão de não fazer academia. Né? Tem gente que fala, mas é que eu só empurrei e carreguei o sofá lá pra dentro de casa. Um sofá que pesa 50 quilos. Então, com certeza, você forçou ali, né? Ou então você foi descer, às vezes você desceu uma escada, você subiu uma escada muito rápido, enfim, você não seguia esse pós-operatório, isso vai te trazer uma complicação, às vezes os pontos abrem. Sim. Olha, com todo respeito, com desculpa o tema, olha a cagada que você tá fazendo por você acabando não seguindo as orientações do profissional. Né? Isso. Mesmo assim, pode acontecer de recidivar, independente por cicatrização, né? Então, assim, não cicatrizei tão bem, o teu tecido, teu organismo é mais devagar, ou, por exemplo, o que a gente fala também pro paciente, né? Obesidade também é um problema muito grande para hérnias, porque quanto maior a sua pressão intraabdominal, maior a chance de você forçar um conteúdo ali e arrebentar também, né? Então, pessoa que opera hérnia e ganha peso, a gente fala, nossa, é muito ruim. Porque daí, teu corpo estava acostumado com uma coisa, corrigiu, aí você ganhou peso, daí aumentou a barriga. Inchou. Aí justamente você força ali a área que deveria estar cicatrizando, né? Tabagismo, de novo, cicatrização tem tudo a ver. Cigarro piora muito a cicatrização de qualquer coisa. Não é só o pulmão que o cigarro compromete. Né? E compromete a cicatrização, então é pior. Quem tem hérnia, a chance de recidivar uma hérnia em tabagista é maior do que quem não fuma. Né? Então a gente sempre fala isso. Tem alguns cuidados que pode ser que a pessoa consiga resolver, pode ser que não, mas a gente avisa das chances, né? Tem toda essa questão do médico, ele tem um papel de avisar e de prevenir. Agora, se o paciente vai seguir, aí tem a parte dele também, se ele vai seguir ou não. E aí, a gente saindo desse lado da hérnia, que realmente já bugou um pouco a minha mente, já foi bem esclarecedor, porque não é um conhecimento do senso comum, né? Às vezes a gente só vai descobrir quando a gente tem, ou seja, a gente tem com consulta profissional. Mas o caso também de uma cirurgia que você faz, que é cirurgia de refluxo. Isso é algo que eu confesso pra você que eu não sei nada. É assim, é 0,00, talvez 0,001%. Eu quero que você fale sobre a cirurgia de refluxo e o que ela corrige, de uma maneira geral.
Isso é uma coisa que bastante gente tem dúvida, porque muitas vezes a pessoa chega no consultório falando assim, eu tenho uma bola que é uma hérnia de hiato. Não sei se já ouviu falar em hérnia de hiato. Não, nunca ouvi falar. Que na verdade, assim, a doença do refluxo, ela pode ser causada por uma hérnia de hiato, mas assim, não é visível. Tem gente que confunde, né? Quando a gente pensa em hérnia, a gente pensa em bolota, né? Mas a hérnia de hiato é do hiato diafragmático. Então a gente tem um músculo diafragma que divide o abdômen e o tórax, né? Então pensa que ele tem como se fosse 2 pilares, assim, de diafragma, que é bem a transição entre o esôfago e o estômago. Quando tá na linha certinho, assim, o esôfago, aí passa o diafragma, vira estômago. Sim. Só que se a hérnia de hiato, como eu te falei, que é um espaçamento, né? É como se fosse um pilar diafragmático separado um do outro. Então isso permite com que o estômago tenha mais facilidade de ficar deslizando para cima e para baixo, né? Então a sensação de refluxo, geralmente o paciente tem queimação, às vezes sente um líquido voltando, muitas vezes é por conta disso. A gente fala, essa questão do estômago ficar deslizando para cima e para baixo, ele pode dar esses sintomas, né? E não é todo mundo que tem, às vezes vem no laudo da endoscopia, hérnia de hiato pequena, 2 centímetros. A pessoa vem correndo assim, eu tenho que operar porque apareceu hérnia de hiato no laudo. Também não funciona assim. A gente tem que ver como é que tá a qualidade de vida do paciente, os sintomas que ele tem, porque hoje em dia a doença do refluxo, a grande maioria dos casos, o tratamento é medicamentoso. Então isso é uma coisa que também E a pessoa sente o quê? A pessoa sente como se tivesse um suco gástrico vindo aqui, é o quê, de maneira geral? É bem variável de pessoa para pessoa, né? Mas assim, essa questão da acidez voltando, as pessoas sentem uma coisa meio ácida voltando. Tem gente que não sente voltando até a boca, por exemplo, não é obrigatório isso. Às vezes é uma dor torácica, porque você fala, parece que é do estômago, mas a dor é atrás do peito. Então a pessoa às vezes sente uma queimação atrás do peito, ou dor mesmo. E às vezes pode ter sintomas que parece que não tem nada a ver. Tô com uma tosse persistente. Só que essa tosse pode ser desse ácido voltando, que a pessoa não sente, mas tá provocando irritação na tua garganta, então fica tossindo. Ou às vezes tem infecção de repetição, ou muda a voz, fica rouco. Então, teve algum caso recentemente que eu vi que eu acho que teve um famoso ou teve alguém conhecido que fez essa cirurgia de refluxo. Você consegue pensar em alguém agora no momento? Não lembro, assim, de alguém específico. Eu ouvi, assim, depois se eu lembrar, durante o podcast a gente vai conversando, vai falando sobre, mas eu lembro de ter visto alguém falando sobre essa cirurgia de refluxo. E de maneira geral, como você falou, a importância de você ver também os hábitos do paciente. Sim. Que às vezes também o paciente só tá colocando coisa ruim pra dentro, né? E aí realmente o estômago ele vai ter, todo o aparelho ele vai ter uma reação em cima disso. E aquilo que eu comentei contigo, como a maioria dos casos de refluxo são de tratamento medicamentoso e de hábitos, né? Então a gente fala, tem relação com o que a pessoa come, o que ela bebe, né? Tem alimentos que pioram esse relaxamento do esfíncter diafragmático, ali do hiato diafragmático, né? Então, você perguntou da cirurgia, né? A cirurgia do refluxo, o que a gente faz? A gente aproxima essa falha esse músculo diafragma para ficar mais justo. Então, você diminui a chance do estômago ficar deslizando para cima. E a gente chama essa cirurgia de fundoplicatura, porque a gente pega o fundo do estômago e meio que faz uma cinta ao redor dele mesmo. Que daí ele faz uma válvula que a gente chama uma válvula anti-refluxo. Então, o que acontece? Fica apertadinho já o músculo ali, que é a transição do esôfago para o estômago, e você cria uma cinta de contenção, digamos assim, que vai impedir que aquele líquido ácido fique voltando, porque no esôfago não é para ter ácido. Então, sempre que tá com esofagite no laudo da endoscopia, a gente suspeita que tenha secreção ácida ali do estômago subindo, né? E uma coisa que é importante falar também, né, é que é justamente assim, o refluxo, a cirurgia do refluxo não é aquela coisa, apareceu na endoscopia que tem refluxo que eu vou operar. Hoje em dia, a minoria dos casos é indicado a cirurgia, na verdade, né? Então a gente fala, faz muita diferença a cirurgia para aqueles pacientes que têm a qualidade de vida muito afetada pelo refluxo. E a gente vê principalmente assim, tem gente que volta tudo, vomita. Então a pessoa baixa e acaba vomitando. Né, não consegue fazer academia, não consegue se alongar, daí quando deita, às vezes acorda afogado, porque o líquido volta quando você deita na horizontal, né, então assim, a gente atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, muito, né? E além disso, né, é sempre importante investigar se esse refluxo foi causado realmente por essa hérnia de hiato, esse alargamento, ou pode não ter nada a ver, ou se às vezes foi uma falha do esôfago. Ele por algum motivo não tá mandando a comida direito para baixo, tá ficando parado ali. Então imagina, se a gente faz uma válvula e aperta um negócio num esôfago que tá falho, você piorou o paciente, né? Importante de olhar o paciente como um todo, então, de fazer exame, de consultar profissional. Qual é o motivo do refluxo, né? Então isso, às vezes o sintoma é exatamente igual, mas uma pessoa não vai se beneficiar da cirurgia e outra vai. Então por isso que eu sempre digo assim, não adianta dizer que a tia operou e eu tenho a mesma coisa e que eu preciso operar. Então às vezes a gente contraindica a cirurgia, o paciente não sai feliz, mas eu explico, olha, não vai melhorar. E não é uma coisa que eu tô falando, é porque a gente vê esses casos e não vai melhorar. O paciente, ele acredita mais na vizinha... vizinha que tem uma história de um paciente, o Google, do que no próprio profissional. E aí, de uma certa forma, é legal a gente falar também sobre esses casos onde a pessoa ela se sente insatisfeita com, às vezes, uma orientação médica. Como às vezes, você ter que
quebrar a expectativa do paciente, porque às vezes o paciente, como a gente falou, ele chega com a opinião do Google e da vizinha. Sim. É muito difícil lidar com o paciente na hora que você quebra a expectativa dele, ou seja, ele chega com uma ideia pra você e você fala assim, ó, diante de todos os seus exames, não é isso que a gente vai fazer. Como é que é lidar com o paciente nesse sentido? É difícil, porque às vezes ele já vem com a ideia e já tá preparado. Pré-concebida, Já né? tá, assim, pronto pra operar, digamos assim, né? Principalmente nesse Doutor, caso. eu vou operar agora. Cadê a maca, né? Tem que saber muito lidar com esse paciente, porque é uma coisa de conversa. Ele tem que confiar no que você tá falando, porque se ele não acreditar em você, ele vai procurar outro, pode ser que acabe operando, às vezes acontece, né? Mas eu falo assim, tem que ser muito claro com o paciente pra tentar explicar o motivo, a justificativa, né? Ó, você fez tal exame, isso aqui é assim, a gente vai tentar remédio, é melhor pra você isso, né? Tentar convencê-lo, mas como eu te falei, o paciente ele tem autonomia no processo dele. Mas eu nunca vou fazer uma cirurgia que é contraindicada. Eu falar assim, se não vai melhorar, eu não vou te operar, não tem Claro sentido que não. nenhum, né? Então acontece às vezes o paciente ficar um pouco chateado, então cabe a você, assim, conseguir tatear isso, porque eu tenho que falar, infelizmente, no seu caso, não adianta, não vai melhorar. Então, às vezes, se ele vai pagar pra ver, pode ser que ele vá em outro profissional. Isso acontece, né? Todo paciente tem direito a uma segunda opinião, Com né? certeza. Mas, assim, a gente tem que informar. Eu acho que mesmo que seja pra deixar ele chateado, eu vou falar, ó, vou te explicar o motivo, a fisiologia da doença é essa, por isso não vai adiantar. Então, pode procurar outro colega, mas eu falo, não vai me convencer. Mas então acontece, mas não é tão comum, tá? Não é tão frequente, assim. E aí a importância também, como você estava dizendo, de você explicar pro paciente de uma maneira geral, da forma certa, de uma forma acolhedora, a importância do atendimento humanizado, que foi o que a gente falou no início do podcast. Você falou assim, tem médicos que não gostam de lidar com pessoas. E isso acaba, de uma certa forma, trazendo algo negativo para os profissionais da área, para a classe. Ou seja, às vezes aquele paciente ele foi atendido de uma forma rude, de uma forma não muito legal, e o paciente ele começa a pensar, o médico é arrogante, todo médico é arrogante, todo médico tem esse comportamento. E aí é legal a gente falar sobre o atendimento humanizado, que é você entender o paciente como um todo, de você acolhê-lo como uma pessoa que está precisando de ajuda e você está ali para resolver o problema dela, como você mesmo disse, de você olhar a rotina, olhar os hábitos, olhar tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do atendimento humanizado hoje para os profissionais médicos de uma maneira geral. Eu sempre valorizo muito essa questão da conversa com o paciente, tá? Eu até explico assim, quando eu comecei a fazer consultório, a gente tem uma questão da clínica também, pensando, abre mais horário, abre mais agenda. Tentei fazer consultas de 20 minutos, não consigo. De jeito nenhum, porque, falou assim, 20 minutos não consigo nem conversar direito pra ver os problemas, tipo assim, o cabeçalho do paciente, que eu digo, a identificação dele, né? Então, você vai perguntar de muita coisa. Então, a questão pra gente como médico, né, você tem que valorizar esse tempo que tem com o paciente, que é justamente pra você é meio detetive, né? Ele chega com uma coisa que você nem sabe o problema dele, mas você já tem que conhecer um pouco pra saber pra onde direcionar. Se você vai perguntar, o que você tem? Tenho dor. Aí você não sabe a história familiar, você não sabe os hábitos dele, você não sabe que remédio ele tem, que doença ele tem, o que ele já tratou, o que ele já fez cirurgia. Que ele tem propensão a ter, o que ele não tem propensão a ter. Então, eu explico assim, é todo médico que faz isso? Não, mas assim, eu sempre penso que é uma coisa que é importante a gente saber, porque daí tá registrado em prontuário, o próximo não tem que ficar perguntando tudo de novo. Então, eu acho que até facilita pros colegas, entende? A gente tem Todos deveriam fazer de maneira geral. Ajudaria, entende? Se todo paciente fosse atendido em um lugar que tem um prontuário ali registrado, alguém já fez uma consulta inicial, você não tem que ficar perguntando toda vez a mesma coisa, né? Mas, assim, a gente tem que, justamente, a questão de saúde é um todo, e a gente tá muito errado em pensar que o paciente vem com uma dor, eu quero resolver a dor dele, a dor é um sintoma, então, às vezes, você não descobriu o motivo. Então, assim, não tem como você obrigar todo mundo a atender meia hora, não. Também, eu quero ficar conversando com o paciente batendo papo. Não é obrigado a fazer isso também. Mas, em geral, você acaba criando um gosto também de conversar com o paciente e entender as coisas, né? Uma pessoa diferente. Isso faz parte também da questão da confiança do paciente em você, né? Quando você mostra interesse, vê, mas você tá fazendo atividade física, por que não tá? É dor nas costas, já foi no ortopedista? Então, várias vezes eu pergunto assim, mas você tem um endócrino que acompanha teu hipotireoidismo? Não. Eu falo, então tem que acompanhar, porque assim, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, se o paciente vem com exames de um monte de outra especialidade, a gente dá uma olhada, claro, né? A gente é formado médico, mas não tem como sozinho consertar tudo. E a importância da triagem também, como, por exemplo, você vai conseguir atendê-lo e recomendá-lo e assisti-lo dentro da tua área, né? A tua área de atuação. Mas quando você vê que tá na área de atuação de outro profissional, você vai falar, eu tenho um contato de tal profissional. Você quer? Você tem um contato de tal profissional. Então, você realmente cercar o paciente de bons profissionais para que ele seja atendido da melhor maneira. E aí, é legal também falar sobre essa questão do paciente, ele se sentir acolhido. Porque você, como médico, tentar humanizar esse atendimento
é muito importante, mas o paciente, para ele conseguir se sentir acolhido e soltar aquelas informações que o médico vai precisar, às vezes demora. Como sim. você disse, numa primeira consulta, você vai conseguir um prontuário, você conseguiu tantas informações. Aí ele vai numa consulta com outro profissional. Se o primeiro médico pega aquele prontuário, ele já tem algumas informações, Sim. ele faz outras perguntas. Ele pode destrinchar também e aí aquilo, ele vai né? destrinchando Exatamente. aquilo e, de certa forma, você vai descobrir uma hora, depois de, sei lá, de trocentas consultas, você já sabe como é que aquele paciente ele age, como ele fala, o que ele precisa se modificar. Então é interessante isso. E aí, assim, obviamente, batendo um pouco mais nessa tecla, a gente tinha aqueles ditados, né? Visita de médico, ou seja, aquela visita rápida, resolutiva, aquele telefonema de médico, ou seja, tudo de médico foi associado de uma forma, erroneamente, na minha opinião, a algo objetivo e meio sem coração. E não é o caso, né? Não pode ser o caso. Cada vez menos é o caso, né? Por isso que eu digo a diferença de você marcar uma consulta, que a gente chama que é uma consulta ambulatorial, né? No consultório, na clínica, enfim, de você passar no pronto-socorro. Porque, querendo ou não, eu não acho nada errado o médico do pronto-socorro direcionar e ser muito objetivo e rápido, porque ele vai ter uma fila de várias pessoas e ele não sabe qual daquelas ali tá infartando, qual que precisa fazer alguma coisa de urgência, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença e ainda hoje muita gente tem dificuldade de entender que pronto-socorro... mas o cara do pronto-socorro nem perguntou do meu histórico e você tá me perguntando. Eu falei, sim, porque eu estou, numa consulta, né? Então eu não vou julgar o profissional da emergência que não ficou perguntando, você mora com quem? Quantos filhos você tem? E às vezes na emergência tá com uma fila gigantesca de outras pessoas que de fato estão com crises agudas e precisam de uma resolução muito mais rápida. Muito mais rápida. E aí a gente indo pra uma outra área de atuação tua, que assim, eu gosto, uma coisa muito legal de estudar um pouco pra gente ter esse papo, é que as tuas áreas de atuação, de certa forma, são áreas que, pelo menos na minha opinião, elas são um pouco diferentes das demais, ou seja, das operações que você faz, pelo menos de outros profissionais que eu trouxe aqui. E você fala também sobre a cirurgia de catéter, que você faz isso no paciente com quimioterapia. O que é isso de maneira geral? O paciente que faz quimioterapia, ele tem um tratamento geralmente a longo prazo. E as drogas que são endovenosas, os quimioterápicos, eles costumam ser tratamentos que são bem irritativos, assim, para veias periféricas. Imagina, todo dia você tem que ir numa clínica puncionar a mesma veia, então o catéter, na verdade, ele é como se fosse um dispositivo que você põe por baixo da pele, e ele está conectado diretamente a uma veia de grande calibre, né? Isso é colocado em centro cirúrgico ou em centro de hemodinâmica, tá? Então, geralmente o cirurgião, ou o cirurgião oncológico, ou o cirurgião vascular, que é um vaso, né? É um acesso venoso. Esse portocate, que a gente chama, que é esse dispositivo, ele tem como se fosse uma almofadinha que fica por baixo da pele, então a pessoa que vai aplicar a quimioterapia, ela consegue palpar por baixo da pele. Aqui tá a almofadinha, que é onde ele espeta a agulha, e evita que fique furando veia toda vez, porque a veia, ela também tem uma quantidade limitada de vezes que ela consegue ser puncionada, né? Tadinha. Pode machucar, fazer hematoma, tem flebite, que é a inflamação da veia, né? Então, claro, ele não serve só para quimioterapia. O paciente que tá ali, tá na veia. Então, ele pode fazer medicação endovenosa, pode transfundir sangue por ali. Claro que, geralmente, quando o paciente está em tratamento quimioterápico, fica exclusivo para quimioterapia, aquele acesso, né? Tem uma data de validade, se a pessoa cuida bem, não fica, porque logo tem que cicatrizar, né? Você vai botar ali, fazer um cortezinho por baixo da pele. Pode durar, assim, meses a anos. Às vezes a pessoa faz tratamento, fica acompanhando, vai precisar de químio daqui a 1 ano, tá. Então deixa ele quieto, ele fica ali. Né? Não tem atrapalha alguma coisa na vida? Não atrapalha, ele aparece, né? Porque como fica como se fosse uma hérnia, digamos assim, né? Uma bolotinha embaixo da pele, mas é o dispositivo do uma hérnia proposital. Mas ele fica só aparecendo ali. Então, às vezes o paciente ele já é magro e tal, e fica bem aparente. Tem gente que tem mais subcutâneo, não é tão magrinho, fica bem escondido, né? Não tem na verdade, é só benefício, digamos assim, né? Não significa que não tenha complicações na questão da passagem do catéter, né? Você vai fazer um acesso que é numa veia profunda, a região aqui do tórax, né, tem estruturas importantes, então por isso que a gente fala, né, o ideal realmente cirurgião geral, cirurgião oncológico ou cirurgião vascular. É uma cirurgia complexa, assim, inserir esse catéter para que você consiga uma cirurgia complexa de maneira geral? É difícil determinar, porque a gente fala assim, toda cirurgia tem risco de complicações. Com certeza. Então parece, digamos assim, é uma complexidade considerada baixa, mas ela tem um potencial de complicação como qualquer outra. E por que acontece isso? Porque o local é nobre, né, é tórax. Sim, claro. Então tem pulmão perto, tem vasos importantes do pescoço, tem veias grandes. Então a gente qualquer fala assim, cirurgia, qualquer como você cirurgia. Disse. Então, apesar de falar assim, não, é só um catéter, né? Não é a mesma coisa que funcionar uma veia. Com certeza. É porque na hora, como a gente tá falando sobre essa questão de você ter a opção de colocar ou não, pro leigo, como eu, por exemplo, tô aqui aprendendo contigo, a complexidade da cirurgia pode influenciar e muito se a pessoa vai decidir colocar ou não
Ou seja, se a pessoa vira e fala assim, eu tenho a opção de colocar um catéter. Mas é uma cirurgia com risco muito grande, é uma cirurgia muito complexa. Pra que eu vou correr esse risco? Vai furando meu braço aí e vamos ver. Agora, se a pessoa fala assim, não é uma cirurgia tão complexa assim, ou seja, não é tão difícil. Por que o difícil do leigo, tá? Mas por que não colocar se facilitará a minha vida? Então, tem essa grande diferença entre o vai ser complexo e o não será complexo, entendeu? Em geral, quem indica a questão do catéter não é o médico que trata o câncer, né? Um oncologista clínico. Ele fala, olha, a quimioterapia vai ser endovenosa, o tratamento está programado para começar, sei lá, semana que vem, daqui a 10 dias, enfim. E é o tempo hábil que a pessoa tem para decidir aquilo. Só que, assim, pelo bem dela, eu acho que o oncologista clínico ele já explica, o tratamento vai ser demorado e tal, então vale a pena colocar o catéter. Porque, assim, dificilmente você vai ver um paciente fazendo quimioterapia endovenosa que não tenha esse implante. Porque realmente judia muito ali do braço, das veias, né? Não tem motivo, assim, pra não colocar. Então, Você vai fazer um bem, né? Mesmo que a pessoa seja muito resistente, a gente explica, olha, é um procedimento cirúrgico? Tem risco de complicação, mas é pro bem da pessoa, né? Então, nesse caso, realmente quando o oncologista indica, a gente coloca. O paciente nunca vi, assim, reclamar, não quero colocar de jeito nenhum. Às vezes é o contrário, a gente fala, não dá pra fazer ainda, tá com uma infecção ali, tem que esperar, não, mas eu quero começar a quimio logo. Então, às vezes tem o contrário, né? A pessoa quer fazer logo, quer fazer logo e ainda não dá. Às vezes acontece. E agora vamos pra mais uma das séries procedimentos que eu não conhecia e passei a conhecer depois de dar uma olhada no Instagram. Esse é um dos nomes mais difíceis que eu já vi na medicina, tá? Queria que você falasse pra gente da colecistectomia, se eu não me engano, esse é o nome. Colecistectomia. Colecistectomia. Aí, o nome é estranho, muita gente não sabe o que é, mas é bem simples. É retirar a vesícula biliar. Né? É uma cirurgia que... retirar a vesícula. Retirar a vesícula biliar. Então, quando você perguntar assim na população, todo mundo fala, minha tia tirou a vesícula, minha mãe tirou a vesícula. Nossa, então, você sempre conhece alguém. Sempre tem uma alguém. vizinha que já tirou a vesícula. Né? Mas agora, se você perguntar, alguém já fez colecistectomia? Ninguém conhece. Não vou me falar, deve ser algo complexo, né? Não. É só retirada da vesícula, né? Então, a gente fala assim, é bem comum a gente encontrar no consultório, porque como a gente, como gastro, né? Acaba pedindo, às vezes, endoscopia, pede ultrassom, acaba achando coisas que não esperava encontrar, ou acha por acaso, né? Então, a gente fala, a causa comum de tirar a vesícula são pedras na vesícula, né? Na situação eletiva, né? No consultório. Em hospital, quando tá de plantão, algo assim, o que é comum a gente precisar tirar a vesícula? Quando ela infecciona, que é uma colecistite aguda, né? Infecção aguda da vesícula, ou seja, por pedra ou não por pedra, ela tá com pus dentro da vesícula, ela tá com uma fonte de infecção. Isso é algo grave, que o paciente fica bem ruim, né? A vesícula tá logo ali do lado do fígado, então a chance de evoluir para uma infecção mais grave, ela é bem... perdoe, assim, eu não tenho medo de fazer perguntas burras, porque eu acho que com as perguntas, teoricamente burras, a gente aprende muito com elas. Pra que a vesícula serve no nosso corpo? A vesícula, ela é como se fosse um saquinho que armazena a bile. Então, quem produz a bile é o fígado, na verdade. Sim. Tem gente que pergunta assim, se eu tirar a vesícula, eu vou ter que ficar repondo vitaminas, algo assim, algo que você lê muito. E muita gente fala que sim. Mas, na verdade, não. A vesícula, ela é só um órgão de armazenamento. Então, ela armazena a bile que o fígado produz para ter um ajuste mais fino para ajudar na tua digestão. O que é a bile? Ela tem sais biliares, ela tem colesterol, ela é como se fosse para ajudar na tua digestão, principalmente de gorduras. Então, qual que é aquela coisa que a pessoa fala assim, eu fiquei com crise da vesícula depois que eu comi uma costela. Porque você comeu uma coisa pesada, o teu corpo entende que aquilo vai precisar digerir algo com mais gordura, e ele manda mais bile. Então, a vesícula contrai. Sem a vesícula, você tem uma dificuldade maior para digestão, então. Não necessariamente, que depois que você tira a vesícula, teu corpo continua produzindo bile. Então, teu fígado produz a bile, só que ela não está sendo armazenada. O que ela foi produzindo vai indo lá pro sistema digestivo. No começo, teu corpo não entendeu ainda que não tá armazenando. Então inicialmente, você pode ter essa dificuldade. Por isso que a gente orienta, né? No começo não vai sair comendo churrasco logo depois da cirurgia, né? Vai ter que ter uma seguir adaptação o pós-operatório, obviamente, até o corpo certinho. se adaptar àquilo, né? Isso. Tanto que, às vezes, a pessoa também pode ter um pouco de diarreia no pós-operatório, porque essa bile que tá indo pro trato digestivo. Às vezes você não tá comendo coisa muito que precise da digestão. Então, ele é um pouco irritativo, como se fosse meio laxativo até, né? E essas pedras na vesícula, elas surgem por quê? Pelo um princípio parecido com o da apêndice, por exemplo? Não, ali tem bastante fator, assim, da questão genética, tem um componente, né? E da composição da tua bile também, que a bile, assim, é um líquido ali que tem sais biliares, então, que nem a gente aprende ciências, né? Quando você tem uma solução ali que algo satura, tipo, precipita, né? Fica concentrado, acaba precipitando, forma cristalzinhos, né? Principalmente de colesterol. É bem comum fazer cálculos de colesterol da vesícula, porque tem ali no meio da bile, que é uma coisa meio gosmenta justamente para solubilizar, assim, né? Então, o que a gente comenta, tem o fator genético envolvido, tem o fator da alimentação,
É questão de alguns pacientes têm predisposição a formar cálculos ou não. Então, quando emagrece muito rápido, o paciente que tem diabetes tem uma propensão maior a fazer cálculos da vesícula. Mas, assim, a questão, o tamanho da pedra, como é que é, tudo assim, é de pessoa para pessoa, né? Não tem como adivinhar. Acho que depois desse podcast eu tiro uma conclusão. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, tá? Mas eu não tô vendo uma utilidade tão grande da vesícula e da apêndice no nosso corpo, não. Tá mais pra atrapalhar a gente. Não, mas a vesícula, ela ajuda bem, assim, sim, né? Só que quando tem pedra, qual que é o problema? Como ela é um órgão, é um saquinho que ele contrai quando precisa ser utilizada a bile, se você tem uma pedra ali, você contrai, às vezes você começa a machucar a parede da vesícula, porque tem uma pedra dura ali dentro, né? Ou tá com menos bile, enfim. Você tem mais chance também de, às vezes, acumular bactérias ali, porque tem uma pedra parada, enfim. E além disso, né, a pedra tá ali na vesícula incomodando, que pode dar essa crise de cólica biliar. Sim. O problema que a gente também acha um problema muito grande é quando a pedra sai da vesícula. Porque como a bile sai da vesícula, se é uma pedra que consegue passar, ela passa pelo caninho onde a vesícula tá pendurada e pode tanto obstruir a via da bile, que o fígado tá mandando a bile pro intestino, da pessoa fica amarela. Então a pessoa fica amarela, o xixi fica preto. Então isso a gente chama de uma pedra no colédoco, daí não é pedra na vesícula, é como se fosse no canal principal. Ou seja, ela saiu da vesícula e foi para outro. E foi para um entupir que vai fazer mais, que vai fazer mais mal ainda, né? Isso, daí vai dar sintomas que às vezes mais do que a dor na vesícula, né? A pedra na vesícula, ela, como é que vai ser a dor dela? Ela é parecida com a da apêndice ou ela não tem nada a ver? Eu nunca tive nenhuma das duas, então eu vou te falar como os pacientes relatam, né? É outro local, é do lado direito também, mas ela é mais embaixo da costela, do lado direito, a dor da vesícula, né? E ela costuma vir em cólicas. O apêndice não é muito assim, cólica, né? É uma dor que vai só piorando e não melhora com nada, né? A dor da vesícula tende a aliviar com Buscopan, porque ele diminui essa contratividade da vesícula, e costuma ser desencadeada por alguns fatores, principalmente essa questão da alimentação gordurosa. Comi muita coisa com gordura, comi fritura, comi uma carne muito pesada, tava empachado. Então, geralmente está associado a uma alimentação, assim, mais errada, né? Com mais gordura, que propicia essas crises. E o apêndice não, né? Então, assim, a dor, apesar das duas serem do lado direito, a gente diferencia bem. Bom, eu já tive assim. o apêndice. Se eu tiver uma pedra na vesícula, então eu vou te relatar essa diferença. A dor é mais alta. Mas, assim, a única forma de você resolver a pedra na vesícula hoje, só cirurgia ou tem algum outro método alternativo? O tratamento ideal a gente fala, é retirada da vesícula inteira, né? Muita gente pergunta, não tem como tirar só pedra, não tem remédio que tira a pedra. Em casos bem diferentes, quando tem alguma outra condição associada, cirrose biliar primária, alguns outros problemas de saúde, ou o paciente tem contraindicação absoluta à cirurgia, algum motivo, ele é um cardiopata extremo que se anestesiar ele vai morrer. Não tem porque eu sugerir operar uma pessoa que vai morrer na anestesia, né? Então, nesses casos, existe um remédio que ele ajuda a solubilizar melhor a bile. Então, ele seria uma maneira de tentar prevenir cálculos. Só que, assim, dizer que ele desfaz os cálculos é lenda. Não vai, eu tenho uma pedra de 2 centímetros, vou tomar esse remédio, ela vai desaparecer. Não vai. Se ela sumir é porque ela passou e foi para algum outro lugar, né? Então, a pedra vai causar que tá um dano ainda maior. Pode causar um dano maior. Então, assim, a gente tem alguns remédios que ajudam essa questão de tentar fazer com que a bile não seja tão espessa e produza menos cálculos, mas é um remédio que ele é bem caro e ele é para situações muito específicas. Então, tem gente que às vezes pergunta no consultório assim, mas eu li que tem um remédio que melhora a bile, não posso usar isso? A gente fala assim, olha, não vai ter um benefício real porque a pedra que você já tem ali, ela não vai desaparecer. E esse medicamento você vai usar o resto da vida. Se o resto da vida, então, e é uma coisa que não é barato também. Melhor tratamento, então, a gente fala, resolve o melhor problema. tratamento acaba sendo cirurgia. Achei uma pedra, sou obrigado a operar. Quem não tem gente que tem pedra na vesícula vai descobrir com 90 anos de idade. Então, assim, a pessoa passou a vida inteira. Era pra ter operado quando tinha 30, então vê que não precisou. Ela chegou uns 90 com uma pedra sem problema nenhum. Então, a gente costuma geralmente indicar a cirurgia para as pessoas que acabaram descobrindo a pedra porque tinha algum motivo, né? Então, ela procurou o médico porque às vezes tinha uma dor e tal. Então, a gente fala, é uma colelitíase, né? Uma pedra na vesícula que tem sintomas. Tem dor, tem empachamento, não é só dor, né? Pode dar náusea, pode ter uma intolerância ali a comer alguma coisa, fica com uma azia, fica com um estufamento, né? Então, nesses casos que tem sintomas, a gente indica a cirurgia. Nos casos que descobriu por acaso, foi fazer ultrassom por outro motivo e viu uma pedrinha, a pessoa não sente absolutamente nada, come super bem, olha, dá pra observar. Sabendo que existe aqueles riscos da pedrinha sair, trancar ali no canal, ou às vezes ela pode migrar mais para baixo e inflama o pâncreas. Pancreatite também é uma consequência de pedra na vesícula, pancreatite biliar, que a gente chama, né? Que da origem dela veio de uma pedrinha que desceu e acabou inflamando ali a cabeça do pâncreas, geralmente, né?
Então, assim, a pessoa que tem pedra na vesícula, apesar dela não precisar operar em Tirar todos os essa casos, vesícula com essa pedra antes que ela fuja para outro lugar. não vou dizer que é obrigatório, mas aí tem que estar bem Sim. alerta a essas complicações, porque pode ser que ela descubra a pedra na vesícula já com quadro de pancreatite. Tem gente que chega no hospital com pancreatite e nem sabia que tinha pedra na vesícula, né? Então, nesses casos, a gente fala, vai ficar internado, vai tratar pancreatite, daí a gente já acaba orientando operar na mesma internação, porque depois a chance dela fazer um novo episódio de pancreatite aumentou já, porque ela teve uma vez. Entendi. Né? Então... E aí, depois dessa aula sobre vários procedimentos que você faz, eu queria saber, de uma forma assim, o mais objetiva possível para o nosso público, o que a gente pode fazer para evitar, não digo não ter, mas evitar problemas no nosso aparelho digestivo. Então é a bronca de sempre, né? Não é só no aparelho digestivo, eu diria que é na saúde em geral, porque não tem como você separar o aparelho digestivo do resto do teu corpo, né? A pessoa, idealmente, tem que dormir bem, tem que comer adequadamente, Sim. tem que fazer atividade física, a saúde mental tem que estar em dia. Então, assim, dificilmente você vai conseguir escapar de qualquer uma dessas coisas pensando no aparelho digestivo ou na saúde em geral, tá? Então, a gente fala, não tem milagre, não tem suplemento, não tem remédio que substitua. Você fazer atividade física regular, você ter uma alimentação adequada e você tá de bem com a vida, basicamente, né? É fácil? Não é fácil, a gente fala, né? Mas é a nossa orientação. É muito melhor você fazer atividade física do que ficar tomando 400 remédios. E mesmo tomando remédio, não tem substituto, né? Para você criar músculo, tem que fazer atividade física. A atividade física é o melhor remédio que tem, é o que muitos profissionais dizem, e com certeza é verdade. E aí, a gente entrando numa... Eu gosto sempre aqui de sempre trazer lendas urbanas, como por exemplo a farofa e a semente, que de certa forma inchariam a apendicite. Isso não tá muito tarde, pode trazer algum malefício pro aparelho digestivo e pra tua saúde de maneira geral? Porque a gente vê muitas pessoas falando, vai jantar e vai dormir, vai jantar muito tarde, isso não faz bem. Isso é lenda urbana da medicina das avós? Ou isso é algo realmente que faz sentido? Faz sentido, porque geralmente se você janta muito tarde, se você tem turno, você trabalha à noite, é diferente, né? Sim, se você claro. trabalha e fica acordado, trabalhando, é outra coisa. Mas quem janta muito tarde, geralmente dorme também pouco tempo depois de comer. Sim. Né? Então, assim, o seu estômago ele não consegue digerir tudo imediatamente em 15 minutos. E o que acontece? Quando você dorme, seu metabolismo fica mais devagar. Então, a digestão já fica mais lenta. Né? E você tá na horizontal. Então, principalmente quem tem problema de estômago ou de refluxo, é dito feito que você vai ter sintoma noturno, principalmente, né? Se você jantou 11 da noite e foi deitar meia-noite, tudo que você comeu tá ali ainda. Então, você deitar na horizontal facilita com que aquele líquido consiga ficar voltando pro esôfago. Pode acordar tossindo, pode voltar líquido, pode ficar com azia também. Daí acorda de manhã, parece que tá tudo ali ainda, né? Pessoas falam acordar afrontado. Às vezes você acorda depois de 7 horas de sono, você não tá com fome, né? Porque parece que a comida não saiu dali ainda, né? Não, e tem gente que inclusive acorda engasgado. Que pode acabar voltando, realmente volta refluxo. Se a pessoa não mastiga bem ainda, pode voltar até pedaço, dependendo de como tá. Caramba! Então a gente fala assim, o ideal seria pelo menos 3 horas entre a última refeição assim maior e a hora de deitar. Mas eu comi uma maçã. Tudo bem, uma maçã não é um problema. Uma coisa é você comer carne, arroz, vai ter um pratão proteína, de arroz, coisa feijão, mais pesada, farofa, né? e Mas carne. em geral aquilo que a gente chama de ceia, assim, um chá, uma fruta, alguma coisa assim, não é prejudicial. Então isso, mas eu vou ter refluxo porque eu comi uma maçã 10 da noite e fui dormir às 11. Não, isso não é um problema. E também a questão do hábito, né? Não foi jantando uma vez de madrugada. Quem nunca saiu à noite, jantou tarde e foi dormir, né? Não tem problema. O problema é aquilo que a gente coloca no dia a dia, né? Então o problema tá no hábito. Se teu hábito é jantar todo dia, meia-noite e dormir 1 da manhã, com certeza isso pode acabar trazendo problemas. Mas, não, é que eu todo dia como direitinho, tá um final de semana, eu fui dormir mais tarde e comi tarde. Isso não vai te prejudicar, Entendi. E aí é legal também deixar claro, frisar, pelo menos 3 horas antes, o recomendado, ideal. 3 horas antes. Então a pessoa que dorme meia-noite, o ideal é que ela jante o quê? 9 horas da 9 noite. horas. 9 horas da noite. Bateu uma fome, tomou um chá, comeu uma bolacha, não tem problema. Agora arroz, feijão, farofa. Arroz, feijão, pastel, daí hambúrguer, tá madrugada é difícil. Aí fica difícil. Tá. Mas vamos lá, agora outra pra gente desmistificar um pouco sobre curiosidades, né, que de uma certa forma os pacientes, provavelmente os pacientes podem ter, que é, muita gente tá fazendo hoje o famoso jejum intermitente, né, todo mundo, quem nunca fez um jejum intermitente hoje que atire a primeira pedra. O jejum intermitente, ele pode trazer algum dano pro aparelho digestivo de maneira geral?
O problema com essas dietas ou questão da moda é justamente a gente tentar colocar uma grande quantidade de pessoas numa mesma receita de bolo, né? Entendi. O jejum intermitente, quando a gente pensa em evidência científica, ele pode ter benefício para alguns Sim. tipos de pacientes, que dificilmente você vai conseguir adequar a população em geral nas condições que fizeram o estudo, por exemplo, né? Sim. E na grande maioria dos casos, você começa a ver aplicativo, site de fofoca, não sei o que, orientando. Faça 18 horas de jejum, coma 6 horas, não sei o que, não quebra jejum. Então, por que que isso pode acabar prejudicando um paciente? Muitas vezes a pessoa que procura esse tipo de fonte, de situação, é uma pessoa que já está um pouco ansiosa ou tem algum problema, principalmente com peso. Porque jejum intermitente a pessoa acaba procurando para perda de peso, né? Sim. Então, às vezes, ela já tem um componente aí de obesidade ou sobrepeso que ela não tratou adequadamente. Daí ela vai olhar num site uma coisa que está generalizando, que não é o indicado, não necessariamente é o ideal para ela, para o metabolismo dela. Aí você passa um período de 18 horas em jejum, e daí você fica mais ansiosa, daí quem tem compulsão alimentar piora muito, porque você passou aquele momento só pensando, a hora que eu puder comer, a hora que eu puder comer. Então, pode piorar a questão da sua, aquele craving, né? Aquela Sim. vontade de comer coisas erradas ou comer em exagero, no período que você pode comer. E até a questão de sintomas. Quando você fica muito tempo em jejum, você pode ter dor de cabeça, pode ter cansaço, pode ter fraqueza. E isso não é uma coisa que dizer que, não, é uma coisa benéfica. Não é benéfico pra ninguém se Sim, sentir claro. mal, né? Então, é uma adaptação do teu corpo àquele período intenso sem estar recebendo alimento. Fora que, se você tem um jejum prolongado e daí você come só naquele período de 6 horas, pode ser que você não esteja suprindo a sua necessidade de vitaminas, de proteínas, de outras coisas. Então, E você vai ter claro, outros problemas. vai ter outros problemas. Então, a gente fala assim, a questão de restrição calórica ajuda a perder peso, ajuda, mas tem que ser muito bem avaliado de pessoa para pessoa. Então, a gente fala assim, o ideal, até o melhor especialista, eu diria, para tratamento de obesidade, seriam os profissionais da endocrinologia e da nutrologia, que eles são mais habituados a isso. Então, muitas vezes um paciente vem me pedindo especificamente, eu quero que você escreva para mim a dieta, o dia a dia, o que tem que comer. Mesmo a gente atuando com patologia do trato digestivo, não é minha área prescrever uma dieta. E é então, aquilo que a gente falou lá no início do programa, de você ter a triagem, de você conseguir você indicar para um direcionar, profissional, você exatamente. direcionar para o profissional para poder atender esse paciente, porque ele Uhum. vai precisar de um acompanhamento mais de perto. Sim, e a grande Não só- maioria dos casos é de doenças ou saúde, né? É multidisciplinar, não é Com só uma certeza. pessoa que vai resolver. Então a gente fala, o nutricionista, o nutrólogo, o endócrino, eles vão te ajudar nessa questão de Personal organizar a trainer, parte, às né? vezes, Sim. também, né? De Uhum. auxiliar no exercício físico. Tem muita gente que tá com problemas, tá com obesidade, nunca fez o exercício na vida, ou de certa Uhum. forma tá de uma maneira precisando começar urgentemente, porque já tinha que ter Sim. começado. Essa pessoa não vai precisar só de um nutricionista, vai precisar só de um nutrólogo, vai Sim. precisar também de um personal trainer, vai Uhum. precisar também de uma assessoria de esporte para que ela Sim. consiga, né, fazer isso. E aí, entrando agora em outra mística, é legal que a gente trouxe já umas duas, a gente vai trazer essa outra mística, que é: existe um alimento, ou aquele suco detox que vai limpar o aparelho digestivo? As pessoas falam assim, toma isso aqui, come isso aqui que vai limpar o teu aparelho digestivo. Isso existe? Não tem. Na verdade, a gente fala assim, se você tem fígado e você tem rim, você já tá ajudando a desintoxicar o seu organismo, né? Sim. Que são órgãos que servem para isso. Então, quando a gente fala em suco detox, pode ser um suco saudável, um suco verde não é nada de ruim. Mas essa fama de Ele dizer vai que o detox limpar limpa, tudo, né? não tem, assim. A imagem que vem na cabeça é você toma aquele suco, zerou, resetou, não né? tem. Você tem um fígado novo, você tem um rim novo. Então a gente fala, é melhor a pessoa comer bem, tipo, dormir bem, do que ficar comprando uma coisa específica detox, dizendo que vai As pessoas purificar. compram muitos milagres, né? Compram um resultado, né? É porque é muita propaganda enganosa. Então, querendo ou não, assim, vende muito fácil essa ideia, né? E a pessoa que não quer ter trabalho, às vezes. Então, parece muito mais fácil você tomar um suco detox do que todo dia comer certinho, dormir cedo, fazer atividade física. Então, não tem atalho, infelizmente, né? É aquela questão do hábito. Tá? Então, não adianta muito suco detox. Tá. Sobre essa questão, a gente entrando agora sobre... Todo mês tem uma conscientização nova, tem acho que é o Outubro Rosa, esqueci o Amarelo. Agora, em março, você tem o Março Azul, que tem muito a ver com o teu trabalho, que tem muito a ver do que você vive no dia a dia. Eu queria que você falasse sobre essa conscientização que o Março Azul traz pra gente. O Março Azul está sendo bastante divulgado pela questão da tratamento e combate ao câncer coloretal, que é o câncer de intestino. Né? Por quê? Como é que a gente descobre o câncer de intestino? Ele pode realmente não dar nenhum sintoma, a pessoa pode não sentir nada, não tem sangramento, não altera nada nas fezes, só vai descobrir quando tem já uma tá mais doença avançado. avançada.
Então, esse é um câncer totalmente prevenível e a gente usa a colonoscopia, que é aquele exame que é tipo uma endoscopia, mas é feita pelo intestino, ali por baixo. Continuando agora com esses nomes difíceis da sua área, eu vi que você tem também conteúdos nas suas redes falando sobre a diferença das cirurgias sendo feitas da forma tradicional e a videolaparoscopia, tá vendo? Consegui acertar. Conseguiu. Como é que funciona essa videolaparoscopia? Qual é a diferença dela para uma cirurgia comum, por exemplo, usual? Na verdade, é a via de acesso, digamos assim, né? Enquanto a cirurgia convencional a gente vai fazer um corte para acessar aquele órgão, para fazer aquela cirurgia, a videolaparoscopia é uma maneira minimamente invasiva, que a gente usa um laparoscópio, que é uma câmera, para justamente a gente conseguir ver com precisão as coisas e utiliza pinças. Então, as incisões que a gente precisa para fazer uma cirurgia por São vídeo muito menores. são bem menores. Então, a câmera, a incisão é em torno de 1 centímetro e as pinças meio centímetro, né? Claro, tem algumas cirurgias que exigem materiais que são um pouco maiores, pode ser um corte de até 1,5 centímetro, né? Que também não é nada grande, né? Então, a comparação principal que a gente fala é a cirurgia ela é segura, a cirurgia que vai ser feita é a mesma, né? Sim. Vou operar a vesícula por corte ou por videolaparoscopia, a gente vai tirar a vesícula da mesma maneira. Então, o resultado final, a gente fala, não vai prejudicar ou se beneficiar melhor de ser uma... Vai ter uma vai cicatriz mudar, menor, né? vai ser menos agressiva. Justamente. A questão é justamente de ser menos invasiva, porque a cicatrização é mais rápida, porque o corte é menor, você costuma ter menos dor, a chance de infeccionar a ferida é menor, porque o corte é menorzinho, então uma infecção ela é menos grave do que Claro. no portalzinho pequeno do que no corte inteiro, né? E o retorno às atividades também é um pouco mais rápido, porque querendo ou não, assim, num corte da barriga ou da vesícula, Ou tudo que você cicatriza faz, mais rápido, né? você tem dano ali no músculo, na parede abdominal. Então, a gente até tá falando de hérnias. Existem hérnias que são causadas porque a pessoa já teve cirurgia. Então, se ela já teve uma cirurgia que foi um corte grande, pode ser que surja uma hérnia incisional, que é uma hérnia que não cicatrizou adequadamente aquela parede onde foi feita a cirurgia. E às vezes são hérnias bem grandes, porque tem gente que tem cortes enormes, assim, né, de cirurgias maiores. Então, a questão da videolaparoscopia, ela é muito útil por esse sentido do benefício da recuperação mais rápida e ela ser menos invasiva. E a medicina, ela caminha cada vez mais para o mínimo de agressividade possível e maior capacidade de resolver o problema, fazendo a menor incisão possível com um pós-operatório mais rápido, Sim. Enfim, sempre nesse caminho. E aí, aproveito com esse gancho e de uma maneira geral, obviamente, você não vai ter como me precisar isso, mas em média, mais ou menos, como é que é o pós-operatório das cirurgias no aparelho digestivo? Elas são muito pesadas, muito restritivas ou não? Elas são mais brandas? É que tem uma grande diferença entre as diferentes cirurgias do aparelho digestivo. Principalmente dependendo do órgão que a gente vai trabalhar, né? Uhum. Digamos assim, a vesícula, como você falou que ela parece inútil, o apêndice e a vesícula não serve pra muita coisa, quando você tira, eles realmente não mudam muita coisa no trato digestivo, né? Sim. Só que, por exemplo, se você vai operar um estômago e você tira um pedaço do estômago, é bem diferente. Então, com certeza. como é que eu vou te dar um churrasco logo depois de tirar teu estômago, né? Então, assim, a Sim. recuperação tende a ser um período de internação um pouco maior, né, e alguns cuidados também em relação ao início da dieta, progressão da consistência da dieta, a dor no pós-operatório, os sinais que a gente avalia da parte laboratorial. Então, assim, é bem variado. Eu te diria assim, como o aparelho digestivo ele tem a complexidade bem diferente de cada órgão, né, cada tipo de cirurgia, pode ser uma cirurgia mais ou menos complexa em termos de tempo de internação, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar controlar com exame de sangue, vai fazer uma tomografia depois de tantos dias da cirurgia. Então, assim, a gente nunca tem um caminho... tal cirurgia vai ser 3 dias. Mesmo quando eu tenho cirurgias maiores, eu explico pro paciente, olha, pode ser que fique 3, pode ser que fique 5. Na verdade, quem que vai decidir? É você, como é que você vai se recuperar? Então, assim, tem gente que tá em tudo pra ficar super bem, mas a pessoa fala, tô com muita dor, não acho que eu vou conseguir ir pra casa. A gente prefere deixar internado, com remédio na veia e tudo, mesmo que seja tudo bem. Não, teu exame tá ótimo e tal, mas a pessoa tá com queixa. Então, fala, não vou mandar pra casa uma pessoa morrendo de dor, se ela prefere ficar no hospital ali com medicação, tudo fica mais segura, E até uma né? pessoa que, às vezes, tem mais essa questão de precisar estar amparada, precisar realmente ter um profissional perto, é mais interessante ter junto, né? E aí é legal a gente direcionar, né? Como é que eu, por exemplo, eu conseguiria marcar uma consulta contigo hoje? Qual o procedimento que eu deveria seguir para poder entrar em contato contigo, para poder marcar uma consulta? Eu tô atendendo atualmente aqui em Florianópolis, né? Em São José e em Tijucas, as 3 cidades que eu atendo, basicamente. Então, ali nas redes sociais, depois você já vai colocar, né, certinho. Claro, sim, mas, assim, geralmente tem
ou é telefone ou é WhatsApp, basicamente, né? Hoje Então, em dia é cada muito mais clínica, WhatsApp, né? muito mais WhatsApp. Então a gente fala assim, é bem fácil de marcar, Sim. né? Então só tem que ver a agenda certinho, mas assim, cada clínica tem a sua. Eles geralmente já tem o bot e pessoas. Aí a pessoa Pra vai organizar lá, certinho. clica no link da bio, Clica por no link, exemplo. isso. Acha ali, Clica lá clínica em São José, clínica em e Tijucas, já marca né? uma consulta Isso com a dá pra doutora. marcar. Aham. Sem problema. E aí, de uma maneira geral, hoje, é importante falar sobre isso também, a questão das redes sociais. Você se comunica hoje com os seus pacientes. Como é que é você... Não sei se você recebeu isso bem, eu sempre gosto de fazer essa pergunta aqui para todos os profissionais, principalmente médicos, né? Como é que você recebeu essa mudança? Porque provavelmente no início da tua carreira não era assim. De você ter que se comunicar com os seus pacientes, você ter que começar a produzir conteúdo nas redes sociais. Como é que foi essa mudança para você, de uma maneira geral? É uma coisa difícil porque a gente não tem isso na faculdade, né? Então é uma coisa que Tinha realmente que ter essa surgiu, matéria, né? Marketing médico. ajudaria. Porque primeiro que muda muito a questão do CFM, do que é permitido ou não postar, o Sim, que claro, é ético claro. ou não. Então, existem órgãos reguladores em alguns sentidos, né? De conteúdo, realmente. Mas é algo que eu sinto que ajuda muito o público, porque muitas vezes você vai realmente depender do Google para tirar uma dúvida e às vezes a informação vem completamente errada. Então, apesar no começo eu era um pouco contra, assim, nossa, ficar fazendo post sobre apendicite, que coisa mais podre, assim, né? Mas na verdade não é. Tem gente que não sabe, tem gente que É tem conteúdo de dúvida. conscientização, né? Sim. E é aquela informação que às vezes pode fazer diferença que seja pra uma pessoa, né? Então, assim, se eu tava acostumada com isso, não. Eu acho que é um trabalho a mais que a gente acaba tendo, né? No dia a dia de ficar tentando pensar, isso é interessante de comentar. Ou acontece um caso na emergência. Putz, esse caso aqui, a pessoa deixou passar batido, tal coisa. Se eu pudesse avisar mais gente pra fazer o exame, fazer alguma coisa assim, é uma maneira de conscientizar também. Isso é uma coisa legal que acontece, né? E de contato, por exemplo, assim, no Instagram, direto, às vezes vem a pessoa mandando, eu tenho pedra na vesícula, não sei o quê, então, querendo ou não, assim, sempre eu que olho meu Insta e meu e-mail, então eu tento responder assim que eu vejo, né, não é o tempo todo que eu consigo responder de imediato, mas eu acho que são coisas que não tem problema nenhum. Então, por exemplo, assim, a pessoa não conseguiu marcar uma consulta, quer só tirar uma dúvida, eu explico, olha, isso não é uma consulta, você fez uma pergunta, eu tô respondendo, mas o ideal é passar por consulta, que não seja, precisa ser comigo? Não precisa. Mas é que muitas vezes a pessoa já vem com um questionamento, tipo, tem indicação de cirurgia e facilitado, né, pela rede social que tá falando direto comigo, só que a gente explica, não é simples assim. Então você fala, se eu levo meia hora de consulta pra indicar uma cirurgia, a pessoa quer que no Insta, no direct eu responda assim, então tem esse lado E também. é aquilo, né? A pessoa às vezes fala assim, mas eu só quero tirar uma É. duvidazinha, pra que eu vou pagar uma consulta pra tirar uma Sim. duvidazinha? Eu tiro com ela. Aham. Mas o que muitos profissionais médicos não entendem, que eu acho muito interessante isso, é que alguns já entenderam, outros ainda estão nesse processo de entender. É que você responder uma pergunta, você não está substituindo a consulta. O médico responder uma pergunta, objetiva ou não, sobre determinado procedimento, sobre dúvida, ele não está substituindo a consulta, muito pelo contrário. Ele está gerando confiança com o paciente para que futuramente, se esse paciente ver a necessidade numa consulta, a primeira pessoa a quem esse paciente vai ver como referência é aquele médico que tirou a dúvida. Sim, que ele Então, respondeu, né? porque Ele ele se deu o trabalho respondeu, de ele se deu o responder. trabalho de responder, ele deu atenção. Então, eu acho que as redes sociais, elas têm um papel muito importante hoje, principalmente na relação médico-paciente. Que esse papel, ele vai muito além de você postar foto da tua vida, da tua rotina, atendendo o paciente. Ele vai da tua relação com o paciente, ele vai de você construir, de você estreitar esses laços, ele vai de você tirar dúvida, ele vai de você criar conteúdo de conscientização, ele vai do momento até que a pessoa começou a te seguir, ouvir um vídeo teu, do momento que a pessoa chega no consultório, faz uma cirurgia contigo, ou então faz um procedimento contigo. Então, de certa forma, essa relação médico-paciente, ela tem que ser sustentada e, principalmente, ela tem que ser nutrida. Então, não é só você criar conteúdo ali, o que é a hérnia? Aí a pessoa vai lá, legal, interessante. Não, a pessoa quer saber mais. A pessoa, futuramente, ela pode ter, como você falou, muitas pessoas podem ter hérnia ao longo da vida. Se ela ficou curiosa com aquele sentido, mas se daqui a 3 anos ela tiver uma hérnia, ela vai lembrar daquele médico lá. Então, eu acho que essa importância legal de você ter os profissionais trabalhando em conteúdo de conscientização e nutrindo essa relação médico-paciente. E eu vejo que você faz isso no teu Instagram. Então, acaba que deixa já como um direcionamento para futuros médicos que estão vindo aí, que tem esse objetivo. E aproveitando e pegando esse gancho, queria te perguntar também, você como profissional da área, como eu disse, hoje você é a bússola profissional de quem está assistindo,
E como uma referência profissional das pessoas que estão assistindo, eu queria que você desse um conselho para futuros médicos, cirurgiões gerais, cirurgiões do aparelho digestivo. Qual o melhor caminho para eles seguirem na carreira da medicina, para eles alcançarem o sucesso profissional mais rápido? Pensando em médicos ou estudantes, né, que pensam em seguir essa área cirúrgica, né, eu sou muito suspeita porque a coisa que eu mais gosto agora é cirurgia, né? Então, minha opinião vai ser um pouco voltada para isso. Claro. Se a pessoa quer fazer, acho que tem que fazer mesmo. Sim. Né? Mas, assim, não é um caminho isento de dificuldades, tá? A gente explica, né? A residência de cirurgia geral, como eu te falei, é um período que o crescimento é exponencial, a residência é uma coisa incrível de imersão em conteúdo e prática, né? Que você não tem ao longo da faculdade, mas ao mesmo tempo é bem cansativo, no sentido de carga horária, de estresse, às vezes você se afasta da família, você não pode ser que não dê conta de separar toda essa parte, né? Financeira, pessoal, emocional, trabalho, né? Não é fácil, a residência é um período que é bem difícil para todo mundo, e as áreas cirúrgicas tendem a ser uma residência um pouco mais puxada, porque justamente, além de toda a parte teórica, você também tem que aprender a fazer as coisas na prática, né? Então, assim, eu acho que tem que escolher bem o local onde vai fazer a residência, e o que eu diria de conselho maior, assim, né? Tendo em mente aquela questão que a gente comentou no início, né? Você vai querer trabalhar em qual local, com quem, o que você quer. Meio que assim, você tem que fazer seu nome, mas fazer seu nome com quem? Em qual cidade? Quem que você quer trabalhar junto? Uma pessoa que às vezes como você falou, eu não tenho uma referência específica de profissional que me levou a ser isso, mas eu quero trabalhar na cidade e eu gosto daquele cara que opera daquele jeito. Né? Então, acho que é importante buscar uma formação adequada. Nunca vai ter um lugar perfeito para fazer a residência, então a gente sempre tem que compensar. Na residência que eu fiz era mais prática do que parte teórica e acadêmica. Então, você tem que estudar e tem que dar conta de botar em dia o que está faltando. O lugar Balancear que eu o que está desbalanceado. O lugar que eu fiz é referência tudo de mestrado, doutorado, já saí com mestrado feito e tal, mas eu não operei nada. Então você tem que, cola num chefe que opera, vai ajudar ele fora do hospital, fora da residência. Por isso que eu digo assim, a questão das horas não é só aquela carga horária que está imposta ali pelo MEC. Né? Então você fala assim, você tem que correr atrás de muita coisa. Desde a medicina Você se até tornar nessas o áreas. profissional mais completo possível, Exatamente, porque a vida real, na verdade, é isso, né? Eu digo, o sucesso profissional de alguém é muito mais do teu esforço pessoal do que dizer uma receita de bolo. Então eu falo assim, eu acho que a pessoa tem que sair bem formada, tem que ter bons exemplos do que fazer e bons exemplos do que não fazer, que nem o outro cirurgião que você conseguir falou. percebê-los, o que é difícil, né? Você conseguir perceber o que você tem que fazer. Sim. E principalmente o que você não tem que fazer, né? Que às vezes isso passa batido. Aquele profissional é uma referência negativa naquilo. Mas às vezes você... E aí eu acho que isso é um problema muito da nossa sociedade em si. Às vezes você pega uma pessoa que ela é referência em determinada coisa e ela vira uma referência pra você em tudo. E aí você, às vezes a pessoa, sei lá, é uma boa cantora, mas ela não tem lá, enfim, comportamentos muito legais. Aí você pega uma cantora que não tem comportamentos muito legais, você acaba que ela vira referência pra você em tudo na vida. Não faz sentido, você tem que tirar o que tem, o que as pessoas têm de melhor, né? Então acaba que vai por esse lado. Então hoje, se a gente pudesse resumir esse conselho, seria balancear aquilo que está desbalanceado na sua carreira. Basicamente é isso. E aí, indo pra, assim, já pra reta final desse podcast, acho que essa é a última pergunta que eu tenho pra te fazer. É uma pergunta que a gente faz pra todos os profissionais que vêm aqui. Qual o momento mais difícil da sua vida? Porque todos os profissionais bem-sucedidos, eles têm esses momentos difíceis, momentos que foram aquele baque e que eles tiveram que passar por isso pra conseguir seguir em frente. Pode ser profissional, pode ser pessoal, como você achar melhor, fica à vontade. Eu penso que assim, independente da pessoa, ninguém tem a vida fácil, nem a vida ganha, né? A gente tem momentos que eu não consigo elencar, assim, dizer um momento mais difícil da vida. Sim. Mas toda vez a gente pode ter alguma dificuldade. Como eu falei, em diferentes áreas, né? Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade pessoal. E eu acho que o período, assim, da residência médica é um dos momentos mais difíceis, porque muito você puxado. fica... Pela questão de carga horária, financeiro também, residente ganha bolsa, né? Muita gente não sabe. Você é médico ou residente? A gente fala, a gente é médico, mas com salário de estagiário, basicamente, né? Então, imagina, eu fiz 5 anos de residência, então são 5 anos ganhando bolsa. E a carga horária, às vezes, não te permite ficar trabalhando por fora. Muita gente consegue, mas eu falo, se eu tô priorizando a minha formação, meu estudo, passa perrengue um pouco da parte. É aquele momento de priorizar o teu estudo. E desculpa interromper, mas... Se a gente for parar pra pensar, 6 anos de faculdade com mais 5 anos de residência, olha quanto tempo você se preparou pra ser uma médica qualificada pra poder operar. A gente tá falando de 11 anos. Sim. Quantas profissionais em profissões se capacitam por tanto tempo, né?
Então tem esse diferencial. Sim. Olha quanto tempo você ficou... Obviamente você não para de estudar, mas quando você ficou, né, Só assim... pra formar, basicamente. Só pra né? formar, Só pra basicamente, você tá autorizada a começar, né? Sim. É muito tempo. E, de certa forma, assim, acho que você zerou minha pauta de maneira geral. Te agradeço muito pela tua participação, doutora. Eu acho que, de certa forma, você contribuiu muito para a questão de conhecimentos de áreas que a gente não tinha aqui no podcast. E também de direcionamento de carreira para outros profissionais que queiram ser cirurgiões especialistas no aparelho digestivo, cirurgiões gerais. Você quer falar suas palavras finais? Quer deixar um recado aqui para a galera? Falar das suas redes sociais, olhando para aquela câmera? Na verdade, assim, eu acho que o meu conselho maior eu penso mais na questão do pessoal da medicina mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que ser um bom profissional, independente do que os outros digam, o que os outros façam. Todo mundo tá fazendo tal coisa. Ninguém é obrigado a fazer o que todo mundo faz. Eu acho que isso é um diferencial muito importante hoje em dia, porque a gente vê cada vez mais a medicina pelo dinheiro, a medicina pelo status. Ainda existem pessoas que fazem por amor sem querer ganhar nada. Isso também não acho certo, tá? Não tô defendendo esse tipo de situação, né? Que a gente faz um trabalho, justamente, 11 anos de formação. A gente tem que ganhar. Uma hora você vai ter que colher frutos sobre isso, colher frutos. Então, no geral, eu ainda tenho esperança nas futuras gerações aí de médicos que deem mantenham uma imagem boa, porque a gente pena bastante. Então, acho que é isso. E suas redes sociais para o pessoal lá te seguir, marcar uma consulta com você, caso você precise? O meu Instagram é @doutora.karinayumi. Só que doutora fica Dra, né? Então, não, mas eu vou deixar aqui embaixo, fica tranquilo, vou deixar aqui embaixo. Certinho. Daí no Instagram tem o Linktree, que daí até tem o WhatsApp, assim, da minha secretária, só que a minha secretária acaba sendo mais pra parte cirúrgica, né? Então tem o WhatsApp das clínicas, que pra marcar consulta é diretamente com as clínicas, fica mais fácil. E daí cada local tem que perguntar assim, tem clínicas que atendem vários convênios, tem clínicas que eu só atendo particular. Então é importante, quando for marcar tudo, questionar esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa marca particular e atende a convênio. Já teve paciente que aconteceu isso. Daí eu falei, olha, entendi. como já tá feito, eu não consigo te devolver, mas assim, era só ter perguntado que atendi o convênio. Então, é bem tranquilo. Doutora Karina, te agradeço muito pela tua participação, foi muito legal ouvir tudo, assim, como eu sempre digo ao final de todo o podcast. Eu sabia 0% dessa área, agora eu sei 0,0001% e já tá melhor do que muita gente, né? Enfim, te agradeço muito pela tua participação. E antes da gente encerrar esse podcast, né, 2 recados. O primeiro é, se você tem algum profissional para indicar pra gente, se você quer escolher o próximo participante do podcast Bússola Profissional, entre em contato com a gente pelo Instagram do podcast Bússola Profissional, vou deixar aqui embaixo, e aí você vai recomendar o convidado, manda lá o link do Instagram dele, a gente vai dar uma olhada, vai conversar com ele, vai ver se é viável essa participação e, obviamente, você vai estar indicando o próximo profissional que vai estar sentado aqui com a gente, seja ele em qualquer lugar do Brasil, ou em Minas Gerais, ou em Florianópolis, ou no Rio de Janeiro, a gente quer falar com profissionais de todo o Brasil. E, como último recado, você que é profissional da área da saúde e está querendo entrar no mercado digital, ainda não entrou no mercado digital por algum motivo, se você está na Lua, se você está em Marte, ou então se você já entrou e você não teve resultado, ainda é um resultado que você conseguisse ter algum retorno sobre isso, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram MKTD Pacheco, lá a gente vai conseguir te ajudar para você iniciar da melhor forma possível, fazendo o tipo de conteúdo de conscientização, que é o tipo de conteúdo que a doutora Karina faz nas redes, e os outros profissionais que a gente traz aqui também fazem, que é você conseguir ajudar o teu paciente, é você conseguir se conectar com ele, se relacionar com ele, e isso, logicamente, se reverter futuramente em esse paciente marcar uma consulta com você, em conhecer você, se tornar um profissional mais conhecido, com mais autoridade, tá bom? É isso, eu vou encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional com a doutora Karina, e é isso, eu fico por aqui e um grande abraço.